Tal. Tranquilo, vamos lá. Olha, eu acho que tem pessoas novas, sempre acontece isso, né, aqui. Eu vou fazer um pequeno resumo porque é o seguinte, nós vamos entrar hoje num ponto novo, que é o livro de Domênico Losurdo, esse livro aqui, A Contra-História do Liberalismo. Ele tem PDF, a gente colocou em PDF, não foi, Carlos? Tem Foi. PDF, né? Eu vou Então, pegar aqui, pronto. ver se eu acho aqui Esse, para mandar de novo. é, esse livro aqui, ele tem PDF. Então, a ideia é trabalhar esse livro aqui. Vou explicar por quê. Primeiro, para quem está chegando, porque a gente começou com um ensaio desse livro aqui. Na verdade, era um ensaio, né? Que era esse aqui. O ensaio chamava-se é, é, o... Dá para ler aí, né, Carlos? Meditações anticartesianas sobre a origem do É, antidiscurso filosófico da modernidade. é, exatamente, do Henrique Dulce. Por que eu comecei com esse livro? Porque a ideia era um grupo de estudo e ter algumas aulas sobre epistemologia moderna, sobre filosofia moderna, os limites da filosofia moderna, e principalmente o que eu chamo de ausências na filosofia moderna, e dentre elas, aquilo que Dulce chama de exterioridade radical, que é a exterioridade fora da Europa, os negros e os índios, né? As populações indígenas e a população negra. Agora, há um problema central na modernidade que Dussel não trabalha no seu ensaio. Então, o ensaio de Dussel ele é muito importante. Por quê? Porque Dussel, e a partir de agora, né, eu li esse livro, esse ensaio faz 2 anos, é um ensaio longo, a partir desse ensaio, Dussel nos convence, pelo menos a mim me convenceu totalmente, não é, sobre os limites da filosofia moderna e da filosofia política moderna. Vamos lá, o que é que eu entendo por filosofia moderna? Aquilo que disse Hegel sobre a filosofia moderna, não é? Nas lições de história da filosofia. Hegel diz, a filosofia moderna nasce com Descartes, né, em Descartesiano. Então, entre Descartes e Hegel, ele mesmo, aí acontece o que ele chama de filosofia moderna, tá? Significa dizer, é a filosofia pós-cartesiana. A filosofia política, ela acontece depois de Maquiavel. Então, ela é o final do Renascimento, já se dá o surgimento da chamada filosofia política moderna. E, obviamente, o principal nome é Maquiavel. Então, Dussel vai dizer, tanto na filosofia política moderna, como na filosofia moderna, na história da filosofia moderna, você tem, obviamente, uma ausência da exterioridade radical. Porque a filosofia moderna ela é contemporânea da conquista da América. Essa é a tese de Dussel. A América é conquistada, mas ela não entra como objeto da filosofia. Ela é o outro dessa filosofia que não aparece, né? Então, assim, não há a voz indígena na filosofia moderna, não há a voz latina na filosofia moderna, não há a voz das Américas na filosofia moderna. É isso que ele diz. Significa dizer, a filosofia moderna ocidental, ela se diz universal, mas ela não sai da Europa. Essa é a tese de Dussel. Né? E aí foi o que nós trabalhamos em 3 aulas. Assim, eu fui explicando passo a passo o texto, lendo pedaços e tal, e também tem PDF o ensaio de Henrique Dussel. Então, nesse sentido, Dussel desconstrói a chamada epistemologia moderna cartesiana, não é? Consequentemente, eurocêntrica. Ele desconstrói primeiro pelo seu eurocentrismo, né? E segundo, o paralelo que ele faz com a conquista da América, que é fundamental. Né? Significa dizer, esta filosofia moderna, no sentido hegeliano, ela nasce com a conquista da América. É isso que ele vai dizer. Veja, a conquista da América se dá em 1492. Significa dizer, estamos no século XV, né? Depois de Cristo. Ora, essa conquista da América, ela nasce sobre a mais brutal violência contra populações indígenas. E após a conquista da América, acontecerá na Europa uma coisa que é definida por Marx no Capital, no Karl Marx no Capital, chamada acumulação primitiva do capital, a primeira acumulação do capital. Significa dizer, a conquista da América, a invasão da América e o trabalho das populações indígenas, e principalmente a pilhagem nas Américas, vai ser fundamental para o primeiro momento do capitalismo. Essa é a tese de Dussel. Significa dizer, o capitalismo moderno, ele pilha as Américas violentamente, mas essa América pilhada não tem dignidade filosófica para eles. Essa é a contradição que Dussel vai trabalhar, né? E aí Dussel faz uma coisa que eu acho muito interessante desse ensaio e que é, digamos assim, eu diria que deverá ser um método, né? Eu até estou com um livro dele aqui, que é um livro sobre o método, chamado esse livro aqui. Carlos, dá para ler aí ou não? Tem como? Método para uma filosofia da libertação.
Dá para ler, não? Método. Ou não? Dá sim, Método para uma Filosofia da Libertação. Ah, outro, pronto, então é bom, todo mundo está vendo. Esse livro aqui, ele é dos anos 80. Dussel estava projetando a filosofia da libertação, né? Então, assim, eu fazia tempo que eu não me encontrava. Eu tenho esse livro desde 1987, encontrei ele agora. Então, veja, o Dussel, no seu debate sobre filosofia da libertação latino-americana, ele vai dizer uma coisa que é importante, que é o que ele busca, né? Que é a chamada exterioridade radical, que é o lugar de fala das populações indígenas latinas. Então, Dussel vai se preocupar principalmente com o século XVI e XVII, e esse debate, né, da fala indígena, do lugar indígena, do lugar de fala indígena, da condição indígena no século XVI e XVII. Ora, aí, nesse ensaio, Dussel, ele destaca dois nomes, um nome europeu, que defendeu os índios, e um nome indígena, peruano, né? O europeu é o padre Bartolomeu de Las Casas, e o indígena é Poma de Ayala, não é? Felipe Poma de Ayala. Veja, esses dois nomes são fundamentais, Dussel dedica um capítulo a cada um. Primeiro, o Bartolomeu de Las Casas, né? Bartolomeu, ele vai fazer um debate muito sério com uma figura chamada Guiné de Sepúlveda, que é um grande jurista espanhol, e Sepúlveda vai defender a escravização dos índios. Sepúlveda vai defender abertamente a escravização dos índios, porque ele considera o índio uma figura inferior, digamos assim. O indígena é um homem inferior em relação ao homem europeu. Ele é um meio homem, ele é um homem completo, ele não é um completo homem. Para Sepúlveda, o homem completo é o homem europeu, que é civilizado, estudado, cultivado, e o índio não. Então, Sepúlveda, ele vai criar, pela primeira vez na modernidade, essa categoria do homem inferior, do homem bárbaro, do homem não civilizado. É ele que inventa isso no século XVI, esse cara inventa isso. E Bartolomé de Las Casas já vivia nas Américas, principalmente na chamada região de Santo Domingos. Essa região é importantíssima, porque vai dar no Haiti, né, no século XIX, na Revolução Haitiana. Então, Bartolomé de Las Casas já convivia com os índios, e Bartolomé de Las Casas percebia que não havia diferença nenhuma entre o homem europeu e o homem indígena. O homem indígena tinha todos os traços do homem europeu, a mulher indígena tinha todos os traços da mulher europeia. Não havia diferença. Havia apenas uma diferença de geografia, de costume, de cultura, mas ontologicamente não eram diferentes. Bartolomeu diz uma coisa que não é obrigado ninguém a acreditar, mas para um cristão é fundamental. Digamos, sob os olhos de Deus, índio e europeu é a mesma coisa, diz Bartolomeu de Las Casas. Veja, hoje isso não é novidade, mas veja, Bartolomeu estava no século XVI, né? Século XVI era uma tese, entre aspas, revolucionária, repare. Em algum momento Deus foi revolucionário na história, né? Pelo menos na boca de Bartolomeu de Las Casas. Tem que dizer, todos são iguais perante Deus, não há diferença. Tá? Então, ele vai usar esse argumento, que é um argumento teológico, obviamente, não é um argumento antropológico, é um argumento teológico, um argumento de Bartolomeu de Las Casas. E ele vai tentar convencer o Papa disso, para que o Papa defenda os índios. Essa é a tese de Bartolomeu. Vai ser uma luta grande, uma luta que vai durar décadas e tal, né? Então, assim, Bartolomeu de Las Casas é uma figura importantíssima nesse debate sobre principalmente os limites da filosofia moderna, porque a filosofia moderna europeia, ao centralizar sua concepção de ser humano no homem ocidental, no homem moderno, no homem europeu, ela desconsidera quem não é europeu. E por isso que Sepúlveda, ideologicamente, vai defender a inferioridade, né, das populações indígenas. Já o Bartolomeu de Las Casas vai fazer o contrário. Tal. E aí Dussel dedica um capítulo a Bartolomeu. E, por fim, Poma de Ayala. Poma de Ayala é um grande cronista, jurista, tem uma tradução, eu citei aqui no encontro passado, né? Há uma tradução de alguns escritos de Poma de Ayala, que ele escreveu muito, ele era uma espécie de cronista, né? E que viajante das Américas, tal, era da região que na época não tinha esse nome, mas para nós hoje seria o Peru, ele é da região do Peru. E ele escreveu muito sobre a condição das populações indígenas, como elas viviam, como faziam. É um trabalho de cronista e um trabalho muito de etnografia. Dussel leu todo o material, que dá quase 1000 páginas. Né? Nós temos uma tradução resumida desse material no livro, pela editora da LPM do Rio Grande do Sul. Então, Poma de Ayala, ele vai provar que, de fato, não há diferença nenhuma do homem europeu para o homem indígena,
Inclusive, ele vai criticar o cristianismo aqui, porque o cristianismo será instrumento de opressão, de perseguição. O cristianismo digamos, a aliança da cruz com a espada, só vai virar um, dá no outro e tal. E Poma de Ayala será o primeiro a denunciar esse tipo de coisa. Né? Então, assim, eu acho importante nesse sentido. Então, Dulce, o que é que ele faz? Veja, resumindo aqui, que é o texto que a gente trabalhou em 3 aulas. Estou resumindo em 10 minutos, 15 minutos, 3 aulas, né, para entrar em Losurdo. E explicar por que vamos entrar em Losurdo agora. Dulce, ele faz, esse ensaio de Dulce, ele tem 3 grandes momentos, 3, digamos assim, 3 forças fundamentais. O primeiro, ele critica, ele mostra como surgiu a modernidade, então ele explica o surgimento da modernidade ocidental a partir de Hegel. Ele concorda com Hegel no primeiro momento. Hegel definiu assim o surgimento da modernidade, a partir de Descartes. Ele explica a filosofia de Descartes. No segundo momento, ele faz uma crítica à filosofia de Descartes e à filosofia moderna, hegeliana, porque ela é uma filosofia eurocêntrica, ela é uma filosofia que define apenas o homem europeu, e ela é uma filosofia que, apesar de nascer com a conquista da América, ela desconsidera outros povos que não os europeus. Isso é típico de Hegel e Descartes. Né? E no terceiro momento, a terceira força desse texto, é quando ele escuta as vozes contraditórias a esse modelo cartesiano e hegeliano. E aí ele vai escutar Bartolomé de Las Casas e Poma de Ayala. Então, esse texto, eu diria, olha, um aluno que faz História da Filosofia Moderna, esse ensaio de Dulce deveria ser obrigado à leitura dele. Obrigado. Assim, para não fazer uma história da filosofia moderna, como eu fiz, muito parcial. Você faz 3 histórias da filosofia moderna, como eu fiz nos anos 90, era Descartes, Kant e Hegel, Descartes, Kant e Hegel. E, assim, de vez em quando Locke, de vez em quando o empirismo inglês, mas é isso, a filosofia moderna é Descartes, Kant e Hegel. Veja, e isso você sai convicto de que isso é filosofia moderna. Como se o mundo fosse basicamente o mundo desses 3 pensadores. Né? Então, nesse sentido, fica fora completamente a América, fica fora a África, e fica fora uma coisa que é fundamental, né, que digamos assim, as questões políticas desses séculos 17, 18, 19, não é da própria Europa. E dentro dessas questões políticas, um tema central, que é o tema, por exemplo, da conquista da América, a escravização indígena e principalmente a escravização negra. Então, veja, Dussel, ele não vai entrar no tema da escravidão negra, aí é que está. Ele basicamente fica do tema das populações indígenas, a tentativa de escravização das populações indígenas, a acumulação originária do capital e, principalmente, o discurso do que ele chama de exterioridade radical, que é o discurso das Américas. Pronto, Dussel para aí. Obviamente, você percebe, o ensaio de Dussel tem um limite. Dussel cita, mas não trabalha a escravidão negra, que é fundamental. Assim como foi fundamental a conquista da América, assim como foi fundamental a conquista das populações indígenas, assim como foi fundamental a opressão sobre as populações indígenas, também foi fundamental compreender, e é necessário compreender, a escravidão negra. A escravidão negra é absolutamente fundamental na modernidade. Significa dizer, a riqueza do capital não seria a riqueza do capital sem a escravização negra. Quem é que diz isso? Domênico Losurdo. Por isso que esse livro é absolutamente fundamental. Junto com Dussel, eu trabalho os 2 juntos, porque para mim um completa o outro. Não que haja diálogo entre os 2, mas eu acho que um completa o outro, porque o que um trabalha, o outro não trabalha. O que o outro trabalha, um não trabalha, então acabam se completando. Então, no primeiro momento, foi a conquista da América e as populações indígenas, no segundo momento, agora, é o livro de Dussel, o livro de Domenico Losurdo, que é um filósofo italiano, em que ele vai tratar exatamente do tema da escravidão na filosofia moderna. O tema desse momento, desses 2 ou 3 encontros para frente, é filosofia moderna e escravidão, né, que é um tema que não está presente na filosofia moderna, é um tema que não é problematizado por Descartes, que não é problematizado por Locke, que não é problematizado por Rousseau, são citados, mas não problematizados enquanto filosofia. Não é problematizado por Hegel e tal. Então, assim, a filosofia moderna que vai de Descartes a Hegel, ocidental, europeia, ela não tem na escravidão um ponto central de reflexão. Enquanto que a escravidão era a condição da riqueza deles. Essa é a questão, né? E quando eu falo aqui de escravidão, é no sentido racial, escravidão negra. E isso também não é pouca coisa, tá certo? A escravidão negra foi fundamental para a riqueza da Europa. Significa dizer, a pilhagem da África não foi apenas uma pilhagem material, foi uma pilhagem humana, né? Isso é importantíssimo que saibamos, porque isso vai ser uma marca das Américas, isso vai ser a nossa condição enquanto América. Quando eu digo a nossa condição, é a nossa condição de brasileiro. Nós somos a população que está entre os últimos povos que aboliram a escravidão. Nunca esqueçamos disso, né? A nossa abolição da escravatura é absolutamente tardia perante a abolição da escravatura de outros povos, só para ter uma ideia da situação do Brasil, né?
Tem algumas coisas que o Losurdo fala que pode ser tranquilamente trazido para o Brasil e para a história do Brasil. Muito bem, então o resumo de Dulce é isso. Agora eu queria entrar no Losurdo. Agora, de qualquer maneira, eu não sei se quem leu o texto completo do Dussel, que estava acompanhando desde antes, gostaria de perguntar alguma coisa ou acrescentar alguma coisa. Teríamos tempo ainda antes de entrar em Losurdo. E aí, depois que eu entrar em Losurdo, eu não volto mais para Dussel, não. Só se houver alguma, digamos, alguma semelhança, né? Veja aí, alguma dúvida? Veja se há alguma dúvida, Carlos e demais. Se há alguma dúvida sobre o ensaio de Dussel, o texto dele sobre o antidiscurso da modernidade. Romero, o texto que você falou da Método para uma Filosofia da Libertação tem PDF. Eu postei aqui no chat para Tem? quem quiser. Ótimo. Diz aí, maravilha. Esse Carlos postou em PDF esse livro aqui. Isso. Fundamental, fundamental. Esse é o livro. Esse livro de Dulce foi publicado no Brasil na década de 80. A minha edição é de 87. Ele foi publicado em 74, mas a minha edição é de 87. Importantíssimo esse livro de Dulce. É o primeiro livro que ele publica para discutir o tema da filosofia da libertação. Tá? Ótimo. Vou usar ele em algum momento. Muito bem, Carlos. Mais alguma coisa? Alguém tem alguma questão, alguma coisa? Sobre Dussel, sobre a filosofia da libertação, etc, etc. Se há alguma dúvida, a gente volta aqui. Tranquilo? Vamos para frente. Veja, o livro de Domênico Losurdo. Eu não vou aqui falar de Domênico Losurdo, quem quiser procure. É fácil, no Google tem muita coisa sobre ele, ele veio ao Brasil várias vezes. Ele faleceu em 2017, eu acho, 2017 ou 2018. Ele veio ao Brasil várias vezes, tem vários livros publicados em português, em várias editoras. A Boitempo é quem mais publicou, mas tem várias editoras. Essa editora aqui é uma editora chamada Ideias e Letras, que é uma editora de São Paulo, né? Então, Domênico Losurdo era professor de filosofia moderna na Itália. Eu acho que era em Urbino ou Milão, sei lá. Ele foi professor, acho, em Milão, professor de filosofia política, estudou muito aquele eixo central, Kant e Hegel, era um marxista, conhecia muito bem a obra de Marx, tem um livro importantíssimo sobre Nietzsche, que eu acho fundamental, um livro imenso, um livro de 900 páginas sobre Nietzsche, ele chamado Nietzsche, um rebelde aristocrata. Então era um filósofo muito versátil, muito plural, e ao mesmo tempo é um filósofo muito amplo. Agora, a linha de trabalho dele era filosofia política, ele era historiador da filosofia e trabalhava com filosofia política. Pronto, mas tem muito mais coisa, tem uns vídeos sobre ele no YouTube, tem uns vídeos dele. Hoje eu estava vendo um vídeo, até postei no grupo, é um vídeo dele, onde ele fala do liberalismo de Nietzsche e tal, onde ele fala desse livro aqui e tal, quando publicou tudo. Então, Losurdo é um filósofo importante. Eu não vou me deter tanto na vida dele, porque nunca gosto de falar da vida das pessoas. Aí a gente encontra esses dados no Google, quem quiser. Eu vou já focar na obra mesmo, que eu acho importante. Veja, essa obra de Losurdo, ela tem uma absoluta novidade. Absoluta novidade. Principalmente para quem fez um curso de filosofia ou um curso de direito ou um curso de ciências sociais e trabalhou uma disciplina chamada ciência política, um curso chamado ciência política. Então, quem trabalhou uma disciplina, um curso de ciência política, quem trabalha com teoria do direito, ou mesmo fez um curso de filosofia ou de história da filosofia, esse livro vai trazer uma absoluta novidade. A primeira novidade está no título, não é? Contra a história do liberalismo. Significa dizer, primeira coisa, ele não vai fazer uma história do liberalismo. Não, o liberalismo nasceu do século XVI, fulano de tal, teoria tal, defende isso, a concepção de liberdade, propriedade e tal, que é a coisa mais comum do mundo, você encontra até no Google, isso está em manuais, etc. Importante saber, claro, para arrumar a cabeça, né? O liberalismo nem sempre existiu, é moderno e tal. Não, Losurdo não vai fazer isso. Ele não vai trabalhar com essa ideia. Ele vai trabalhar com autores liberais, ele vai basicamente citar 90% de pensadores liberais, mas ele não vai fazer uma história do liberalismo, ele vai fazer uma contra-história do liberalismo, primeira coisa. Ele vai trabalhar em cima das contradições do liberalismo, ele vai trabalhar em cima dos paradoxos do liberalismo, e ele vai colocar a teoria liberal em xeque, no sentido de que ela promete uma coisa e nunca cumpre. Né? Veja, ele vai fazer uma coisa que eu acho importantíssima, que nós não temos, de fato, nós não temos isso na chamada filosofia política moderna. A filosofia política moderna e seus temas,
ela não trata o tema central desse livro aqui, que é o tema da escravidão. Então, a filosofia política moderna, veja bem, vamos lá. Eu não sei se vocês fizeram. Quando eu fiz a filosofia política moderna que eu trabalho, ela é muito. Ela tem uma certa formalidade. Primeiro, trabalha basicamente filósofos europeus. Você começa com Maquiavel, obviamente. Maquiavel é o pai da filosofia política moderna, né? E aí você entra no problema de Maquiavel. Qual é a grande questão de Maquiavel? Do Estado, do poder, da formação do Estado, a origem do Estado, os limites do Estado, e principalmente, no caso do príncipe, porque tem dois Maquiavel, o Maquiavel do príncipe e o chamado Maquiavel republicano. O Maquiavel do príncipe é o Maquiavel que vai tratar dos conselhos, né, para que o príncipe, num principado novo, não perca o poder, e como ele manter-se no poder. Então, veja, aí segue, não é? Maquiavel, Locke, por exemplo, que vai discutir já a noção do contrato, né? Hobbes, Locke e Hobbes são os dois mais importantes ingleses nesse momento, do século XVII. Depois, Rousseau, que é importantíssimo no pensamento moderno, Kant, Hegel, pronto. Aí você tem basicamente o eixo fundamental da filosofia moderna, os principais nomes da filosofia política moderna, né? Esses autores, eles vão discutir a noção de Estado, a formação do Estado, eles vão discutir republicanismo, eles vão discutir aquilo que era uma temática fundamental no século XVI, XVII, que é uma temática chamada justnaturalista, que é a ideia do Estado nascer a partir do chamado o Bom Selvagem de Rousseau, no sentido de que existia um Estado de natureza antes do Estado político. E esse estado de natureza, como diz Hobbes, era o homem seria lobo do homem, a briga entre os homens, em que não havia uma instituição que estivesse acima deles e que legitimamente pudesse coagir, né, a violência humana. É assim que vai nascer o Estado moderno. Então, essa tese do estado de natureza, Hegel é o primeiro a criticar. Hegel vai dizer que é meio ficcional isso, né? Mas, de um modo geral, os filósofos do século XVII acreditavam nisso. Então, o debate se dava em torno do poder, em torno dos limites da monarquia, a crítica do catolicismo e da sua presença política, a formação do Estado e o republicanismo. Então, basicamente, todos esses pensadores discutem isso, né? Quando chega em Montesquieu, por exemplo, ele vai instituir a diferença dos três poderes e tal. O que é que está ausente nisso, vai dizer Domênico Losurdo? O que está ausente nessa filosofia política europeia é um expediente que os europeus conhecem, pelo menos desde o século XVI, desde a conquista da América e desde o século XVI. Esse expediente vai ter seu ponto alto no século XVII, entre o século XVII e o século XIX, que é a escravidão. E, em particular, a escravidão negra. Veja, a escravidão negra ela foi fundamental para a acumulação primitiva do capital, ela foi fundamental para a riqueza da Europa, ela foi fundamental para a riqueza burguesa. Veja, como é que uma instituição dessa, como a escravidão, que foi fundamental para a riqueza das nações, usando o título aqui do liberal escravocrata Dan Smith, mas que ela foi fundamental para a riqueza das nações, e ela não é problema filosófico, e ela não é problema da filosofia política, e ela não é problema do pensamento europeu. Pronto. Losurdo vai se questionar nisso, inicialmente, né? E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa, porque o melhor desse livro, A Contra-História do Liberalismo, é a pesquisa que ele vai fazer de fontes. Ele basicamente só vai atrás de autores liberais e o que eles diziam sobre esse tema da escravidão, né? Ora, o livro, ele tem uma estrutura muito interessante. Ele tem 10 capítulos e uma conclusão, e ele tem o que o próprio Losurdo chama de uma premissa metodológica, que está em 2 páginas. Na página 11 e 12, que eu vou trabalhar aqui, e eu vou trabalhar o primeiro capítulo, nesse detento, hoje, né? Que o primeiro capítulo é longo, sobre o liberalismo. Então, o livro tem 10 capítulos, só que, veja bem, essa premissa metodológica e o primeiro capítulo, eles são diferentes dos 9 outros que vêm pela frente. Por quê? Porque, primeiro, a premissa ele vai definir o que ele quer com a temática da escravidão na filosofia política moderna. E no primeiro capítulo ele diz que vai fazer o óbvio, né? Primeiro você tem que partir do que é. Ele vai atrás do conceito de liberalismo segundo os liberais. E isso é fundamental. Então, esse primeiro capítulo, ele é fundamental para quem se interessa por filosofia moderna e por filosofia política moderna. O livro, o primeiro capítulo, que é um capítulo longo, que vai até a página 46, o que é o liberalismo, que é o que eu vou trabalhar aqui. Só que tem um detalhe, Losurdo não vai trabalhar o liberalismo no sentido que a gente espera. Ele não fará do liberalismo um mero manual.
Por isso que é muito importante para quem se interessa por marxismo, para quem se interessa por filosofia política, para quem se interessa por filosofia moderna, esse capítulo inicial, ele é importantíssimo, porque o Losudo, ele vai trabalhar com os liberais naquilo que eles definem como liberalismo, naquilo que eles definem como liberdade e nas lacunas que eles deixam. Eu acho esse método perfeito. Eu sinceramente, fiquei muito encantado com o método de escrita, de trabalho e de pesquisa desse pensador italiano chamado Domenico Losurdo. Veja, vamos lá, eu vou começar com a premissa e depois vou trabalhar o capítulo, o que é liberalismo, que vai da página 13 à página 46. Basicamente, a aula será hoje isso. Veja, a premissa, né? Eu falo aqui da premissa e depois dou uma paradinha para ver se tem alguma dúvida. A premissa, ela é uma espécie de posição metodológica do autor, né? Ele vai explicar para a gente como vai trabalhar o liberalismo nos seus autores e, obviamente, nas práticas. Práticas aqui são as políticas adotadas pelos estados. Então, muitas vezes, você tem um filósofo que ele defende uma certa liberdade, mas o Estado é absoluto. E é interessante esse embate entre posições que defendem liberdades individuais e posições absolutistas. Isso o Losudo vai trabalhar bem. E depois, Losudo vai, já na premissa, ele vai nos apresentar o que eu chamo de uma tese de fundo, uma tese mais que está mais lá dentro, né? Uma tese de fundo, que é a seguinte: ele vai trabalhar as contradições do liberalismo, né? E aí ele tem uma tese que eu acho ótima, que é a seguinte: o que o liberalismo promete, ele nunca cumpre. O que o liberal promete, ele nunca cumpre. Significa dizer, o liberal, não é que ele é um mentiroso. Não é que o liberal é mentiroso. Pode até ser também, mas não é isso, não. É que a própria ideia de liberdade no liberalismo, ela é uma contradição. Porque, de fato, ela não é liberdade em sentido universal e nem em sentido ontológico. Quer dizer, existem sujeitos que são livres e sujeitos que são escravos. O liberalismo não explica por que alguns são escravos, mas sabe explicar muito bem por que alguns devem ser livres. Ora, quem são os livres do liberalismo? Os brancos e europeus. Pronto, aí o Losurdo diz, não, alguma coisa está errada nesse homem. Que eu não posso, primeiro, veja, Losurdo, ele é filósofo. Né? Losurdo sabe muito bem o que significa a liberdade, desde pelo menos o primeiro filósofo que falou da liberdade, que é um filósofo grego chamado Aristóteles, que suponho conhecido bem daqui da gente. Aristóteles é o primeiro a trabalhar sobre liberdade. De Aristóteles em diante, vários filósofos dirão sobre algo sobre a liberdade, sempre em caráter universal. Por exemplo, há um padre, os primeiros padres da igreja, os primeiros padres que refletiram alguma coisa sobre a condição humana, são os chamados padres da igreja, a chamada filosofia patrística, né? Que tem sua origem num padre chamado Paulo de Tasso, para os católicos São Paulo. Paulo de Tasso tem uma carta, a escritura desse homem foi toda em cartas. Ele mandava missivas com o nome das cidades que ele passava, Éfeso, Tessalônia, Corinto, tal. Ele tem uma carta ao povo de uma cidade chamada Gálata, aos Gálatas. Essa carta aos Gálatas, no seu capítulo 5, ele vai tratar da liberdade. Para o apóstolo Paulo, a liberdade, ela tem origem em Deus, ela tem origem em Jesus de Nazaré. E ele diz, foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Ora, essa liberdade, Paulo não diz assim, foi para a liberdade de nós, judeus, que Jesus me libertou. Não, ele não diz assim. Ele não diz, foi para a liberdade de nós, romanos, que Jesus nos libertou. Paulo era romano, era um judeu romano. Foi para a liberdade dos romanos? Não. Ele disse que foi para a liberdade que ele libertou todos, obviamente, e todas. Então, veja, desde o cristianismo e Aristóteles, a liberdade é universal. Losurdo sabe disso. E quem não sabe, fique sabendo. E quem não sabe ainda, vai ler a Bíblia, que ajuda. Então, assim, a liberdade é universal. Ora, isso entrou na Idade Média, chegou na Idade Moderna.
Aí, o que acontece? Esses modernos que adoram falar de liberdade escravizam os negros. Pronto, aí criou um problema. É isso, entendem? Veja, aparentemente é simples, mas esse problema não é simples. Ele só aparentemente é simples porque eu estou tornando ele simples aqui. Eu tô, digamos assim, vulgarizando, né, a coisa. Mas o problema não é tão simples assim. Só que é desse jeito que eu estou dizendo. Isso está na obra de Losurdo, isso está nas obras de filosofia. Então, assim, um filósofo defende liberdade, o exemplo de Locke é maravilhoso. Locke, eu ia terminar com ele, mas me adianto aqui. Eu ia terminar com esse maldito desse Locke. É assim, ó, veja bem, Locke era um grande filósofo, é o primeiro mentor do liberalismo. Aí, Losurdo diz aqui, a partir de um documento em inglês, Locke é acionista da Royal Africa Company. Vamos lá. Locke é acionista da Royal African Company. Sabe o que significa isso? Vocês sabem. Alguém sabe o que significa isso? A tradução é a Companhia Real Africana. Pronto. A tradução. Pronto. Ótimo. Aí Pedro Corales disse tudo. Tráfico negreiro. Exatamente, Pedro. Pronto. Pedro abrasileirou o negócio, fez muito bem. É isso mesmo. Veja, isso era a companhia, a maior companhia do tráfico negreiro inglês, britânico. Era a maior companhia. Isso significa dizer, era onde passava toda a grana do tráfico. Então, os acionistas, eles ganhavam dinheiro com o tráfico. Tinha o braço que ia atrás do negro escravo e era pago pela essa companhia, entendeu? Semelhante àquela associação desse padre de Goiás. Muito semelhante, assim. Entendeu? O padre ajeitava tudo e o dinheiro era para pegar as coisas. Pronto, era nesse grau aí, fazendo essa metáfora pobre, né? Mas era nessa linha aí. Então, veja, eu estou dizendo assim, o maior filósofo do liberalismo moderno, o pai do liberalismo moderno, o filósofo que adorava falar em liberdade, o filósofo que criticava a tirania da monarquia inglesa, o filósofo que defendia o parlamento, o filósofo que defendia a liberdade, etc. e tal, era um filósofo que tinha ação de escravo. Se dizer, ele tinha escravos. Pronto. Precisa dizer mais, quando você estuda isso não é segredo para ninguém, isso está documentado. Losurdo documenta tudo aqui, para não dizer que ele está inventando ou que é coisa de marxista, de maneira nenhuma. Inclusive, ele nem cita marxista aqui. Os marxistas vão ficar frustrados com esse livro dele, porque o que ele não cita aqui é marxista. Ele só cita aqui liberal. É muito interessante. Esse primeiro capítulo, eu não vi ele citar um marxista sequer, ele só cita liberal. Agora, alguém pode dizer, mas, Homero, como é que ele é marxista? Ele é, aí é que eu vou ser sério, ele é. Ele fez igualzinho a Marx. E é isso que eu gosto desse livro. Ele fez igualzinho. Não sei se os senhores sabem, e as senhoras, se já leram alguma obra de Karl Marx, Marx adorava citar o seu opositor, o seu inimigo, para desconstruir ele. Significa dizer, não é à toa, Marx cita Adam Smith. Marx é quem mais cita os liberais, que fique também bem claro isso. Século XIX, quem mais fala de liberal é Marx. Romero. Marx tem estudo, assim, notas, né, que é sobre Adam Smith, sobre David Ricardo, sobre Sismondi, sobre Malthus. Os principais liberais do século XIX, da época de Marx, ele citou todos. Então, não é, o que Losurdo fez não é novidade. Agora, Losurdo, ele faz uma coisa que, de fato, Marx não fez, que foi jogar com as contradições dos liberais a partir de uma categoria. Porque Marx joga com as contradições dos liberais no sentido do seu argumento e, obviamente, da prática política dos liberais, né? Marx faz uma crítica a isso. E os limites, principalmente da sua teoria econômica. Marx trabalha muito os limites da teoria econômica liberal desde Adam Smith. De Adam Smith e a David Ricardo. Só que Losurdo não vai por aí. Losurdo sabe disso, Losurdo conhece esse caminho, esse percurso feito por Karl Marx no século XIX, mas ele vai trabalhar a partir de outra coisa. Ele vai trabalhar a partir de uma contradição que é em torno de uma categoria, que é incompatível com a categoria liberal, com a categoria liberdade do liberalismo, que é, literalmente, escravidão. Ponto. Então, na premissa, que está na página 11 e 12, a premissa é exatamente essa, né? Ele vai trabalhar as contradições do liberalismo. Aquilo que o liberalismo promete, não cumpre. E eu vou ser muito sincero com vocês aqui. Vocês são pessoas que sabem guardar segredo. Então, o neoliberalismo é igualzinho. O neoliberalismo não é porque o neoliberalismo é só uma extensão do liberalismo. O neoliberalismo é igualzinho. Então, assim, geralmente os neoliberais que adoram detonar o Estado são aqueles que mais bebem no Estado. São aqueles que mais se beneficiam com o Estado, entendeu? Tipo, a família Bolsonaro, de parasita, que nunca trabalharam, viveram às custas do Estado e hoje vive criticando o Estado. É típico. Isso é próprio do liberalismo, é próprio do liberalismo. Já se fazia isso desde o século XVII. Se criticava a monarquia porque era absoluta, mas a monarquia era escravocrata e quem criticava a monarquia também era escravocrata. É nesse grau aqui. Significa dizer, a riqueza
dos liberais na política, ou dos liberais em governos, ou mesmo dos governos absolutistas, era o braço negro escravo. E isso é importante. Agora, o que também Losurdo percebe, e eu acho também importantíssimo isso em Domênico Losurdo, é uma coisa que me marcou muito, que é assim, que é, ao mesmo tempo em que a escravidão é fundamental economicamente para a riqueza desse povo, ela some do mapa ideológico. E aí Losurdo diz, por que essa palavra não aparece? Porque se ela aparecer, ela revela a contradição do que eles defendem. Simplesmente revela a contradição do que eles defendem. Então. Eu recomendo que vocês vejam um filme. Eu gosto muito, eu não sei o diretor, eu não lembro mais, eu vi esse filme faz uns 10 anos ou mais. Chama-se Jornada para a Liberdade. É um filme sobre um parlamentar abolicionista, considerado o primeiro abolicionista inglês. Carlos, se tu encontrar aí, posta aí o sugere, porque ele não está no YouTube, mas pelo menos a capa dele é possível encontrar no Google. Chama-se Jornada para a Liberdade. É a história de um parlamentar britânico chamado William Wilberforce. William Wilberforce. Essa figura, Wilberforce, ele foi o primeiro abolicionista inglês. Ele defendia, sinceramente, a abolição da escravatura, ele defendia a abolição da escravatura por razões humanas, né? E é muito interessante, Jornada para a Liberdade, direção de Michael Apted, é isso mesmo. Esse livro aí, Michael Apted. Esse filme é muito interessante. Se eu pudesse ver com vocês, seria uma aula para a gente, porque é uma aula do que a gente está discutindo aqui. Né? Tem um momento lá que inclusive, a Inglaterra já estava escravizando a região do Caribe. Não sei se vocês sabem, a Inglaterra escravizou e colonizou a terra de Bob Marley. E foi peso lá, né? Na Jamaica ali foi peso, não foi brincadeira, barbarizado na Jamaica. E no Caribe, né? Ele se alia a um negro que era um intelectual negro caribenho. Se eu não me engano, ele era de Santo Domingos, que é o aliado dele, e ele traz esse intelectual negro para a Inglaterra porque eles vão preparar, porque era proibido a luta abolicionista, ela era proibida na Inglaterra, você podia ser preso, né? Tal. Então, ele era uma coisa meio semi-secreta, tal. E ele, no parlamento, defendia, né, as ideias abolicionistas. Porque ele, como parlamentar branco, podia defender o que quisesse. Mas um negro não poderia defender o que quisesse na Inglaterra, não poderia. É muito interessante. Primeira contradição. E a segunda são o bom desse filme são as reuniões do parlamento. Porque o Wilberforce, ele vai estar no período da abolição da escravatura na Inglaterra. Ele vai estar no período em que a Inglaterra era escravista, mas ela já estava se preparando para a abolição, que foi um conflito grande, porque a Inglaterra não aboliu a escravidão tranquilamente, como muita gente imagina, não, no século XVIII. Não foi fácil. Agora, havia um debate, e o que eu gosto mais desse filme são os debates, porque tem um filme um tantinho romântico, aquela coisa americanizada, teleológica, finalzinho feliz, tal. E outra coisa, o protagonista é um branco, né? Então não se iluda também, eu não tenho ilusão com o filme. Agora, eu gosto dele porque ele acaba sendo um documento, né? O diretor trabalhou como documento, eu acho que ele serve como documento, né, e ajuda muito a entender o texto do Losurdo. Então, os debates do parlamento são os melhores. Porque, assim, você precisa ver o argumento dos Tory, né, dos conservadores, dos brancos, em defesa da escravidão. Meu amigo, olha, tem coisa que parece hoje. Você está no século XVIII, e se você esquecer que aqueles caras são do século XVIII, você diz, caralho, parece hoje. Esses dias, os dias atuais. Você entender, o que eu gosto desse filme? É que esse filme trabalha no debate parlamentar, você entende não só o que é escravidão, você vai entender o que é racismo. Você vai entender o que é racismo. Isso é que é fundamental nesse filme. Né? Nesse filme você vai entender que diabo é o racismo, qual a origem, eu diria, a origem inglesa do racismo, a origem parlamentar do racismo, a origem econômica do racismo e, principalmente, a origem ideológica do racismo, né, que é a inferiorização ontológica do homem e da mulher negra. Então, assim, esse filme é interessantíssimo, eu recomendo, né? Agora, saiba que ele é um tantinho romântico, meio melodramático, o protagonista é um branco, então não vou iludir ninguém também. Tenho ilusão com o cinema americano, não me iludo com isso tal. Salvo um outro diretor,
O cinema de Hollywood é isso, melodramático, teleológico, adora finalzinho feliz, adora essa coisa falsa do final feliz que nunca existe, em vida ninguém existe isso, imagine, tal. Imagina na vida real, né? Agora, vale a pena ver o filme. Jornada para a Liberdade, Michael Epstein, alguém colocou aí, acho que alguém colocou, acho que foi Bonifácio, colocou aí a sugestão. Romero, Então, não sei se tem... Oi, diz aí. então, eu achei o link para download do filme. Não tem legenda, quem souber inglês assiste direto. Eu que não sei inglês assisto dublado. Tá aqui o link de download no chat, em torrent. Depois Ele tem dublado também? Ele tem dublado também? Tem. No site aqui tá dizendo que tem. Ótimo. Já puxei o Então link. coloca ele aí. Se ele tiver dublado, coloca dublado. Se tiver só em inglês, coloca alguém escolha, fique à vontade. A pessoa escolhe o download. Tá, eu lembro de ter visto ele em inglês com legenda em português. Eu vi no cinema. Faz tempo. Eu não sei qual é a data dele. Veja a data dele aí. 2006. Eu sei que eu vi. Exatamente. Eu tava ali no meio do doutorado. Eu lembro quando eu vi esse filme. Eu vi esse filme fora daqui, tá? Acho que no Recife. Quando eu tava fazendo doutorado. Depois, eu acho que eu peguei ele em DVD, né? Perdi essas coisas de viagem e tal. Agora, eu vi 2 vezes, né? Eu vi 2 vezes, cheguei a escrever sobre ele, eu acho, com uma revista aí, que eu nem lembro mais. E tal. Faz muito tempo. Eu sei que em 2007, 2008 eu escrevi sobre ele, porque me interessou muito a maneira com que ele trabalha. O personagem, o diretor é muito bom e o personagem também é muito bom. Agora, é assim, ele é um personagem do ponto de vista do branco, porque ele quer, na verdade, o filme é do lado dos abolicionistas brancos. O filme tem posição ideológica. Então, eu não acho o filme ruim. Agora, ele tem uma posição abolicionista, ele mostra como se deu o processo de abolição da escravatura na Inglaterra, né? No final do século XVIII. E, principalmente, o debate parlamentar, que é o melhor do filme. Ora, alguém pode dizer, mas, Romero, a gente está falando de Losurdo, já pulou para o cinema. Não. O filme ajuda a entender Losurdo. O tema de Losurdo, boa parte do tema de Losurdo vai aparecer nesse filme. Você vai ver, vejam, e depois me contem para a semana. Veja aí o momento e tal. Antes das suas horas, você ver o filme, ajuda. Diz aí, Carlos. Tem um canal no YouTube chamado Antídoto, que ele fez um mapeamento dos melhores, entre aspas, maiores argumentos para defender a escravidão no Brasil. E aí... Não, para defender a escravidão? Os deputados, os senadores, naquela época, ali, século XIX, para defender. Sim. Então ele foi nos jornais da época e mapeou os argumentos que mais se repetiam. E é muito interessante ver essa exposição dele, ele falando, cara, se você acabar a escravidão, como é que ficam senhores de engenho que acabaram de investir dinheiro nesse comércio? Enfim, e o direito do proprietário, como é que fica? A questão econômica. Depois eu mando no grupo. Cara, esse argumento aí brasileiro é o mesmo dos ingleses do século XVIII. Pronto. Demais, pode dizer, tu viu mais, pode dizer, ótimo isso. Esse é perfeito, tal. Então, os argumentos... Alguém... Carlos, levanta aí, alguém colocou uma questão aí, sobe e desce, eu não decoro, eu leio devagar, eu já sou um senhor de 52 anos, viu? Provérbio, senhor, eu tenho um carro. Euclides da Cunha também fez parte dessa defesa da escravidão. O André Bonifácio. Também. Olha, vamos lá, deixa eu fazer um parênteses aqui de Losurdo e eu volto, tá certo? Vamos lá, o Brasil. Para resumir, existe uma historiadora e antropóloga brasileira chamada Lídia Schwartz. Essa mulher tem um livro chamado O Espetáculo das Raças. Esse livro trata de quê? Entre 1870 a 1920, século XX ainda. É como se deu uma coisa que entrou no Brasil chamada de racismo científico. Ela faz um levantamento dos principais intelectuais e estudiosos do Brasil que defenderam a escravidão a partir do chamado racismo científico. Esse livro é brilhante, perfeito, é o melhor livro dela. Chama-se O Espetáculo das Raças. Ela vai estudar o racismo científico no Brasil, que vem da França para cá, né? Tal. E Euclides da Cunha está no meio. Só um sergipano, veja que coisa interessante, um sergipano, no começo do século, ali por volta de 1904, é que vai destoar desse povo todinho. O sergipano será o destoante do racismo científico, ele vai criticar o racismo científico. Alguém sabe quem é esse sergipano? Um sergipano irá destoar. Será o primeiro grande crítico do racismo científico no Brasil. Alguém lembra quem é ou não? Vamos lembrar. O principal crítico do racismo científico, pioneiro, é um sergipano, Manuel Bonfim. Muito bem, Wilda, exatamente, Manuel Bonfim. O nome dele é Manuel... Não, Clóvis Moura. Clóvis Moura é dos anos 70, minha gente, pelo amor de Deus. Clóvis Moura é dos anos 50 para cá, calma. Manuel Bonfim está em 1905, ele morre em 30 e poucos, 34.
Manuel Bonfim, 1905. Clóvis Moura, não era nem nascido ainda. Grande Clóvis Moura. Tem um livro maravilhoso chamado A Sociologia do Negro Brasileiro. Clóvis Moura é o grande intelectual negro brasileiro, mas Clóvis Moura é dos anos 50 para cá. Clóvis Moura morre nos anos 90. Não é Clóvis Moura, é Manuel Bonfim. Vamos lá. Então veja, alguém perguntou isso aqui, então o Euclides da Cunha está dentro. Viu? Quem perguntou? Está dentro dessa lógica. Entre 1870 e 1920, o livro, agora, melhores esclarecimentos, que eu não vou poder trabalhar aqui esse livro, eu recomendo, leiam o livro da Lilia Schwartz, intitulado O Espetáculo das Raças. Beleza? Tranquilo? Carlos, que outra questão? Fala aí. Peraí, cadê? A outra era o seguinte, esse movimento que o Losurdo faz com relação aos liberais não é similar ao que o Marx está fazendo nos manuscritos, não? De citar, ele no primeiro capítulo dos manuscritos ele cita os liberais e a partir do segundo ele vai mostrando os problemas daquela argumentação. Olha, eu acho que é o mesmo, Carlos. Eu até ensaiei no começo de dizer isso, é isso mesmo, eu também acho, assim. Por isso que quando me dizem, vieram me dizer, mas Romero, como é que Losurdo é marxista e ele não cita nenhum marxista? Você não precisa citar marxista para ser marxista. Marx fazia isso, eu acho que Losurdo se inspirou em Marx, eu não tenho a menor dúvida. Ele só cita o mesmo liberal método, eu vou ser radical, é o mesmo método. O mesmo método do Marx, dos manuscritos econômico-filosóficos, é o método do método Losurdo aqui. Pronto, é isso, Carlos, concordo plenamente, é isso mesmo. Você vê. Agora, Losurdo, ele selecionou uma categoria. Marx discute a teoria econômica no geral. Ele selecionou uma categoria, que é a categoria de escravidão. Tranquilo? Então, a posição metodológica de Losurdo é essa. Significa dizer, essa introdução que eu fiz foi uma introdução geral à página 11 e 12, que é o que ele chama de premissa ideológica. É alguma questão, cara? Não, aí é o vídeo Diga que eu falei que mapeia os argumentos pró-escravidão do século XIX. É esse vídeo aí. Para quem quiser consultar, ele está mapeando 3 ou 4 argumentos que são basilares dos escravocratas do século XIX. Importante saber. E digo mais, olha, não se iludam. Alguém pode estar pensando que a gente estava debatendo na Europa, tá não só, viu? Esses argumentos europeus são os mesmos dos intelectuais brasileiros. Esse tema da escravidão é um dos temas mais importantes, não só para a Europa, para o Brasil também. Muito do que Losurdo diz para a Europa serve exatamente para o Brasil. Pode ficar certo disso e comece a pensar na história brasileira, tá certo? Agora, eu não vou tratar do Brasil aqui, mas pode ter certeza que cabe, porque a maioria dos intelectuais brasileiros do século XVIII para cá era influenciado por essas ideias. Essas ideias também chegaram aqui no Brasil, inclusive no parlamento, como o Carlos que colocou o vídeo aí. No vídeo eu já imagino o que é, Carlos, eu não vi esse vídeo, mas sou capaz de imaginar o que esse homem defendia, que é a mesma coisa que eles defendiam no século XVIII. O debate do parlamento inglês, que está no filme Jornada para a Liberdade, é nessa linha, principalmente os conservadores. Além da questão econômica, tem o seguinte, acabar com a escravidão é retirar direitos adquiridos pelos fazendeiros. Exatamente. É bizarro demais. Direito adquirido pelo fazendeiro. O que vai ser da economia desse país, vai entrar a fome do país, porque é o seguinte, eles não trabalhavam, né? É óbvio, aristocrata não trabalha, parasita. Então, assim, era a ideia, quem vai trabalhar, a grande questão é quem vai trabalhar para nós, né? Quem vai trabalhar para nós. Agora, teve coisa pior, Carlos, que eu acho que aí a abolição da escravatura, ela legou um racismo violentíssimo nesse país. Que era assim, eu me lembro de uma carta é um texto de jornal, que eu li é um gaúcho, um intelectual gaúcho, jornalista, ele tem um livro chamado A Origem do Conservadorismo Brasileiro, uma coisa assim. Eu li esse livro faz uns 3 anos. Juremi Machado da Silva, né? A Origem do Conservadorismo Brasileiro, é isso, eu acho. Ele analisa um texto que é de acho que é de uma mulher ou é de um homem, sei lá, é um texto que foi publicado no jornal, em que a pessoa dizia, mas olhe, agora com esses negros livres, será que meu filho vai estudar como filho de um ex-escravo? Não pode. Veja, isso era o início do século XX. Isso era início do século XX. Eu acho que nós brasileiros, ainda não estudamos a fundo o que é o racismo desse país, pô. E aquilo que o Florestan Fernandes chamava de herança escravista, né? A herança, porque isso chama-se herança escravista. Então, assim, quando houve a abolição da escravatura, um dos problemas era esse, né? Agora os negros vão frequentar o mesmo lugar que eu frequento um bar, eu frequento uma igreja, para você, não é à toa que tinha uma igreja chamada Igreja do Rosário dos Pretos, que geralmente era atrás das igrejas principais, né?
Porque assim, não, ele não vai frequentar a igreja As que eu. cidades antigas têm, A né? igreja, São Cristóvão tem, Salvador tem, as cidades antigas têm. é, sim, porque os negros eram católicos e agora eles vão frequentar a mesma igreja que os brancos? Não, não pode. Os brancos não vão deixar, entendeu? Agora, repare, isso era uma missa, imagine, cara, isso era uma missa. Na missa, eu vou estar na minha missa com o negro do meu lado. Pois Isso é. não é brincadeira, isso era dito. Os caras escreviam sobre isso. Eles escreviam sobre isso, menino. Não é brincadeira, entendeu? É isso, pronto, ó. O André Bonifácio chamam aí de ideologia, pô, sai rápido. Eu não. A ideologia do Eu sou crítico. branqueamento racial, apoiado pela República Velha, foi política implementada aqui no Brasil. Os primeiros imigrantes Pronto, europeus tinham que contribuir para isso. pronto, Bonifácio. Resumiu tudo. Eu não acrescento nada. Esse assim de Bonifácio aí tá correto. Parece até que é José Bonifácio, né? José Bonifácio. É isso mesmo, Bonifácio tem razão. Não está coberto de razão. É isso mesmo, resumiu tudo. É isso mesmo. A ideologia do branqueamento, ele nasce exatamente com a pós-abolição. Aí quem estuda muito isso é o professor Petrônio Domingues, aqui na UFES, e é um grande intelectual dessa linha. A ideologia do branqueamento, ela nasce na pós-abolição. Porque ela nasce como um problema, é isso que as pessoas não entendem. O branqueamento e a branquitude, ela nasce como um problema, que era esse. Meu filho vai conviver com o filho de um negro, eu vou para a missa, na missa vai ter não sei o quê, essas questões que nasceram na pós-abolição. Essas questões, elas já estavam na Europa, é isso que vocês têm que entender. E nós todos, não só vocês, eu também, para mim é fundamental, porque entender a grande sacada de Losurdo aqui, para nós, não é só entender a escravidão como instituição, é entender o legado fundamental da escravidão, que foi o racismo moderno, que é negro. Entendeu? Você entender por que os negros são considerados inferiores, não é? A partir de uma ideologia moderna. Porque tem gente que pensa que é uma ideologia atrasada, antiga. Não, não. O racismo é o que tem mais moderno na modernidade. Só para você ter uma ideia. É isso que Losurdo vai nos provar aqui, com documento, com citações, com referência e tal. Você imagina, eu vou repetir pela última vez, em nome de Jesus, pela última vez. Veja, o John Locke é o grande primeiro teórico do liberalismo. Ele é considerado, inclusive, o que é Maquiavel para a filosofia política moderna é Locke para o liberalismo. John Locke. Diz Losurdo, Locke é acionista da Royal African Company. Entendeu? Da Companhia Real Africana. Se não quer dizer, como alguém já disse aqui, ele era um traficante de escravos. Ele apoiava o tráfico de escravos. É isso. Alguém disse aqui no chat. Pronto, veja. Essa contradição, ela é fundamental na filosofia política moderna. Aí, é claro que um estudante, qualquer um estudante que fez, sei lá, filosofia, ciências sociais ou direito, pode perguntar, mas, Homero, por que eu não estudei isso no meu curso de filosofia política? Por que eu não estudei isso no meu curso de ciência política? Precisa dizer de novo, é? Precisa que eu responda de novo. Isso você não sabe, não é? Você não vai estudar. E outra coisa, não só não estudou, como até hoje quase não estuda. Eu fiz minha graduação na passagem dos anos 80 para os anos 90. Eu não vi nada disso. Se eu quis estudar alguma coisa de escravidão, eu aprendi por fora. Por fora, tal. Rui Barbosa também. Rui Barbosa está nos dois lados, né? Porque ele foi defensor da monarquia, depois ele vira republicano, e ele também defendeu o tráfico. Claro, Rui Barbosa também. Veja, então, nesse sentido, para melhor esclarecimento sobre o Brasil, eu recomendo, por favor, quem puder ler esse livro da Lídia Schwartz, chamado o Espetáculo das Raças. Grande livro, um livro importantíssimo. E eu acho que é um livro importante para quem quer conhecer branquitude, origem de branquitude, essa coisa de racismo científico, a origem do racismo, como o racismo no Brasil foi e tal, e como o racismo foi definido como projeto. O racismo do Brasil era um projeto. Eu vou ser sincero, vocês acham que era? Eu até tenho vergonha de dizer era. Não era, não. Né? O que foi feito com o Benedito da Silva antes de ontem, precisa dizer mais alguma coisa, né? Vocês viram o que foi dito de Benedito da Silva. Eu não sou do PT, mas, porra, independente de qualquer partido, aquilo não se diz com ninguém, entende? Isso é fogo, não. Aí, não foi ontem, não. Racismo é projeto no Brasil. Projeto, Brasil. Eu gosto muito do que Darcy Ribeiro diz para a universidade. O que Darcy Ribeiro diz para a universidade, eu gosto de dizer para o racismo. Darcy Ribeiro diz, olha, a crise nas universidades não é crise, não, é projeto. Racismo no Brasil não é qualquer coisa, não, é projeto. Tomando de empréstimo a metáfora do antropólogo Darcy Ribeiro. Então, assim, eu não tenho dúvida. Agora, quem tiver dúvida, lê o livro da Lília Schwartz. Por isso que esse livro, às vezes, é pouco lido no Brasil. Eu lamento muito, é a tese de doutorado dela, né?
E ela não é negra, ela é branca, inclusive. Agora, eu acho importante o trabalho que ela faz um trabalho de recolhimento de fonte semelhante ao que faz Domênico Losurdo, que é um trabalho de fontes para entender como entrou nesse país essa ideologia do branqueamento, da branquitude, como o racismo foi um projeto de governo, de Estado, e como o racismo, ele, de certa forma, alijou toda uma população negra nesse país. Então. Não sei, entenderam isso? É uma coisa, é uma discussão que, como a gente faz tão pouco desse país, eu não sei como é que vocês fazem esse debate. As pessoas fazem tão pouco esse debate no Brasil, essa reflexão, se lê tão pouco isso, né? Um país tão racista, quem menos quer saber de racismo, vê que ironia. Ironia não, isso é próprio, como diz Losurdo, né? Losurdo vai dizer, isso é próprio do liberalismo. Né? Nossa Senhora, Letícia. Letícia citou Nina Rodrigues, pelo amor de Deus, minha gente, vocês estão animados hoje. Nina Rodrigues é um grande racista, desculpe, mas é isso mesmo. Se alguém respeita, se alguém gosta de Nina Rodrigues, paciência. Nina Rodrigues era um racista de primeira hora, hein? Não é isso, Letícia? Racismo de. Ave Maria, racista de primeira hora. Eu já fiquei corado quando eu li Nina Rodrigues, mas sei lá. É isso mesmo. Ele pertence a essa geração, viu? Nina Rodrigues. Maranhense, eu acho, né? Maranhense. Ele, eu acho que morou um tempo em Salvador, mas era maranhense. Eu acho. Isso. Eu li há muito tempo. Eu não. É isso. É bom saber desse racista. Aqui em Sergipe nós temos um racista famoso. Quem sabe quem é? Sergipe teve o primeiro crítico do racismo científico e teve um grande racista. Quem é o grande racista de Sergipe? Alguém pode me dizer, não? Quem é o primeiro grande racista de Sergipe? Luiz Manuel. Quem é o racista de Sergipe, Luiz Manuel? Diga aí. Tem que saber, tem que saber. Tem que saber. Silvio Romero, meu cará, Silvio Romero de Lagarto. Silvio Romero, Ave Maria. Silvio Romero, quando vai para o debate racial, é triste. Triste, triste, triste. E ele não gostava de Manuel Bonfim, por conta das posições de Manuel Bonfim, dá para entender já, né? Tal. Mas deixemos essa conversa de lado, essa conversa paroquial, mas é fato, a conversa paroquial é real, entendeu? Perfeito, bem citado. Lê aí, Carlos, A Hora da Eugenia. Lindo, Letícia, perfeito. Qual é o livro que Letícia citou? É. Perfeito, perfeito, Letícia. Olhe, eu diria, juntamente com o livro da Lida Schwartz, esses dois livros seria fundamental, viu? Porque ela trata da América Latina, Schwartz está só do Brasil, perfeito. Bem citado, Letícia, bem lembrado. Bom esse livro que Letícia citou aí, viu? Fundamental, viu? Perfeito, isso mesmo. Tranquilo, tem mais alguma questão aí, Carlos? Não. Tranquilo, então eu tenho mais meia horinha aí e tal. É, isso, veja, saindo da premissa, né? E entrando no liberalismo. Olha, eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar alguns pontos aqui, mas eu gostaria muito que vocês lessem para quinta-feira a gente retomar. Porque é fundamental a leitura desse primeiro capítulo, que é liberalismo. Principalmente porque hoje a gente fala de neoliberalismo, neoliberal. Minha gente, vamos à origem do liberalismo. O capítulo de Losurdo, ele não é tão longo, é um capítulo que vai da página 13 à página 46. Eu deixaria como antigamente, quando eu era criança, tarefa para casa. Tarefa para casa. O que é liberalismo, página 13 a 46. Eu vou aqui dar alguns pontos. A gente pode levantar algumas questões no final, que temos mais meia horinha aqui, e ficaria como leitura para casa. Na quinta-feira, eu começaria com esse capítulo para a gente ver se tem alguma dúvida, acréscimo, etc. Pode ser assim? Então, leiam, porque é fundamental que leiam, porque eu acho que aqui quase ninguém leu. Eu não sei se alguém leu esse livro já na vida. Seja sincero, Deus está vendo, viu? Alguém já leu esse livro aqui, de Domênico Losurdo? Quem leu? Alguém leu? Letícia não leu. André Bonifácio também não. Eu acho que Daniel tá aí. Daniel estava lendo, não sei se ele leu. Daniel leu os dois capítulos, Daniel. Os dois mais importantes que os dois primeiros. Eu li os 2 capítulos. Daniel tá aí. Beleza. Pronto, Daniel leu 2 capítulos, eu tinha falado para ele. Eu sempre recomendo onde eu vou. Eu usei esse livro pela primeira vez, foi maravilhoso. Deixa eu contar essa história aqui, que para mim me marcou muito. Eu sou, além de professor da UFS, para ganhar meu pão de cada dia e levar a minha cerveja para casa, eu sou professor voluntário numa escola do MST chamada Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica em Guararema. Então, assim, geralmente, esse ano não fui ainda, mas até o ano passado eu ia 1 ou 2 vezes lá dar um curso de filosofia política, de filosofia, de marxismo e tal.
geralmente para militantes, dirigentes do MST ou dirigentes de movimentos sociais. E há uns, sei lá, 4 ou 5 anos atrás, foi a primeira vez que eu usei esse livro, tinha um curso sobre filosofia política latino-americana, aí me pediram para fazer, era introdução à filosofia política latino-americana. Então, a ideia de trabalhar com intelectuais latino-americanos. E eu disse a eles, eu trabalho muito com o Henrique Dussel e com um mexicano chamado Leopoldo Zea. E eu queria trabalhar com Florestan Fernandes. Então, a ideia era trabalhar Florestan Fernandes, Leopoldo Zea e Henrique Dussel e tal. E eu queria trabalhar o tema da escravidão, né? Aí eu disse, antes de entrar nesses 3 autores latino-americanos, eu queria ler com vocês os 2 primeiros capítulos do livro de Losurdo, que é O que é liberalismo, e o segundo capítulo é Liberalismo e escravidão racial, um singular parto gêmeo, um singular, olha o subtítulo do capítulo, Liberalismo e escravidão racial, um singular parto gêmeo. Então, usei esses 2 capítulos. Olha, rendeu, porque o pessoal do MST e dos movimentos sociais perguntam muito, participam do debate, o pessoal é o pessoal do debate, não tem medo, não, de universidade, nem de porra nenhuma, o pessoal vai para o debate. O curso era para ser sobre esses 3 intelectuais latino-americanos, mas como rendeu o debate sobre só os 2 capítulos, e o curso era de 1 semana, 5 tardes. Meu amigo, ninguém queria mais saber dos autores latino-americanos, o curso virou o debate sobre Losurdo, né, esse texto de Losurdo. Porque, para vocês terem uma ideia, o pessoal dos movimentos sociais captaram a riqueza e a importância destes 2 primeiros capítulos. Né? Então, assim, quem não leu, eu recomendo. Olha, é um livro de uma importância que você não imagina, principalmente quem está fazendo o debate, filosofia política, filosofia moderna, origem de filosofia moderna, debatendo escravidão, racismo. Esses 2 primeiros capítulos são absolutamente fundamentais. O que é o liberalismo e escravidão racial. Um singular parto gêmeo. O parto gêmeo aqui, quem são os gêmeos aqui? Escravidão e liberalismo. São irmãos gêmeos e siameses, como diz Losurdo. Tá. Então, assim, eu acho muito importante isso, não é? E vejam, eu vou fazer o seguinte, então, eu fiz um esqueminha aqui, eu vou apresentar alguns pontos do capítulo 1º, o que é liberalismo, o que é o liberalismo, deixar ele para todos lerem durante a semana, e na quinta-feira eu volto, inicio abrindo para algumas questões, para a gente colocar algumas questões sobre esse primeiro capítulo, que é liberalismo. Eu acho ele fundamental. Se você entende ele, você vai entender todas as teses dos 9 capítulos posteriores de Domênico Losurdo. Beleza? Tranquilo? Entendido aí? Certo, né? Então vamos lá. Ô, Romero, a Renata trouxe pra gente o seguinte, que seria interessante colocar o Florestan Fernandes, porque ele trabalha o período do período colonial para o período do capitalismo moderno. Absolutamente fundamental, olha. Segunda-feira passada eu participei de uma live sobre Florestan Fernandes. Esse ano, não sei se a Renata sabe, são 100 anos de Florestan. Fica evidente uma coisa aqui. Florestan é o primeiro intelectual paulista de origem pobre, da classe trabalhadora, que entrou na USP, e é o primeiro que fez o maior estudo sobre negro e racismo do Brasil nos anos 50. Ele juntou-se com um antropólogo que eu admiro muito, francês, chamado Roger Bastide, fizeram uma pesquisa encomendada pela ONU, que foi a pesquisa que abriu o debate sobre o racismo no Brasil. Ele escreveu um livro sobre negros e brancos em São Paulo, e escreveu um outro livro chamado A Integração do Negro na Sociedade de Classe, e já no fim da vida, ali, no final dos anos 80, ele escreveu um livro que eu acho fundamental, recomendo para todos aqui, chamado O Significado do Protesto Negro. Quem quiser ler, eu acho fundamental. Renata citou Abdias Nascimento. Abdias Nascimento tem um livro sobre o negro também, principalmente sobre o racismo, e esse livro é apresentado por Florestan Fernandes. O livro de Abdias que Renata citou aí, o prefácio é o genocídio do povo negro, Renata, o prefácio, se você olhar, é de Florestan Fernandes. Então, assim, é importantíssimo, eu diria, esse debate no Brasil, ele é... Agora, eu vou dizer para Renata um detalhe, que não é detalhe, né? Que é assim, veja, até aqui a gente só citou homem, né? Repare que a gente só citou Florestan e tal. Eu queria citar uma mulher que, contemporânea de Florestan, ela foi também estudiosa, e ela fez uma pesquisa que ninguém tinha feito no Brasil ainda, nem Florestan, que foi o racismo em crianças negras de São Paulo. O nome da mulher é Virgínia Bicudo. Guarde bem esse nome, viu? Guarde bem esse nome, importantíssimo, nos estudos do racismo do Brasil. Virgínia Bicudo. Essa mulher
tem o primeiro trabalho, inclusive esse trabalho foi incluído no livro, que é um livro de pesquisa com Roger Bastide e Florestan Fernandes, sobre o racismo de criança no Brasil. Aqui em Sergipe, quem estudou essa mulher foi o professor Petrônio Domingues. Petrônio tem em PDF quase tudo dela. Depois eu vou pedir para ele passar para mim, passar para vocês, principalmente o estudo dela sobre racismo com criança. Importantíssimo. Sabe em que época era, minha gente? Anos 50. Não é pouco, né? E essa mulher é pouco conhecida. Ninguém conhece essa mulher. Uma vez eu estava dando uma aula falando dela, ninguém sabia que é essa mulher. Não sei se aqui alguém conhecia. Alguém conhecia Virginia Bicudo? Já leu alguma coisa dela? Renata conhece. Pronto. Fundamental, Virginia Bicudo. Fundamental. Tem pouca coisa dela publicada. Essa mulher foi socióloga, depois ela morreu psicanalista. Eu acho que ela é a primeira psicanalista negra do Brasil. Também. Acho. Aí eu não tenho certeza. Eu sei que ela tem o primeiro, ela foi pioneira nos estudos sobre racismo com criança. Agora, eu desconfio que ela é a primeira psicanalista negra no Brasil. Beleza, tranquilo, vamos lá para frente. Veja, então fica aí a dica, né? Paralelo, né? A dica de Lília Schwartz, a dica de Florestan Fernandes, a dica de Abdias Nascimento, a dica de Virginia Bicudo. Importante para quem estuda racismo e filosofia, racismo e teoria política, racismo e modernidade. Tema absolutamente fundamental. Racismo e modernidade, ou modernidade e racismo. Porque o racismo ele é moderno, não imagine que ele é de outra época. Surge com a razão, imagine. Vamos para frente. Então, veja, a ideia eu apresento assim alguns pontos aqui, e para a semana fica a leitura, o que é liberalismo. Carlos, tu colocou aí o link, não é isso? Beleza? O link do livro. Isso, coloquei. O título é O que é o liberalismo, que vai da página 13 à página 46. Eu apresento alguns pontos aqui, deixem aberto algumas coisas, vocês leem, durante a semana a gente volta, né, para fechar na quinta-feira, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que o autor faz aqui é uma definição e um debate filosófico sobre o racismo, logo na página 13. Logo na página 13, ele faz um debate filosófico importante, porque é o seguinte, o liberalismo é uma categoria que surgiu com os filósofos da política mesmo, não tem outra coisa, né? E aí ele vai dizer uma coisa interessante, ele diz assim, olha, as respostas usuais à pergunta que nos colocamos não deixam dúvidas. O que é o liberalismo? O liberalismo é a tradição de pensamento, repare que coisa bonita. O liberalismo é a tradição de pensamento que situa no centro de suas preocupações a liberdade do indivíduo, desconsiderada ou pisoteada pelas filosofias organicistas de diferente orientação. Vamos lá, essa definição de Losurdo, que não é de Losurdo, ele tirou de John Locke, tá certo? É muito interessante. Ela nos apresenta aqui, essa definição de liberalismo, ela apresenta aqui duas coisas que eu acho importantes. Basicamente, eu vou ficar nessa definição hoje. Ela apresenta aqui duas coisas fundamentais. Primeiro, todo liberal irá defender a liberdade do indivíduo. Isso é o óbvio, né? Já está no próprio conceito. Agora, eles se defrontam geralmente com as teorias organicistas, de um modo geral, as teorias do Estado. Por exemplo, o liberal odeia que o Estado faça qualquer intervenção em sua vida privada. Então, o liberal já distinguiu vida privada e vida pública. A liberdade é viver as minhas potencialidades na vida privada e na vida pública. Então, a ideia de liberdade do indivíduo, diz Domênico Losurdo, é fundamental desde o pai do liberalismo moderno, que é John Locke. E aí ele diz mais, né? Ele diz mais. Onde eu posso saber mais disso? Em Locke, Renata, pelo amor de Deus, no próprio Locke. É porque eu não tenho, eu estou com 52 anos, você é novinha, pode ler. Eu não tenho mais paciência para ler Locke. Olha, eu li na minha graduação, eu li um pedaço do mestrado, então estou com 52 anos, então me poupo. Mas Locke, recomendo você ler do contrato civil dele, é importante. O próprio Locke, no próprio Locke você vai encontrar essa definição. E mais do que isso, você vai encontrar bem mais que isso, tá certo? Então recomendo. É que eu estou naquela idade e eu já atravessei o Cabo da Boa Esperança. Então veja, em Locke, beleza. Ah, sim. Aí é outro debate. Eu não sabia desse debate, não. Que debate é esse? Eu não estou sabendo desse debate. Eu posso... No chat tá... eu não vejo o chat aqui. Perdão, eu não vejo o chat. Eu não vejo. Eu não tenho como ler. Carlos é que lê. Carlos é o dono daqui. Carlos é o Locke daqui. O John Locke daqui é Carlos. Só que a versão pobre. Eu não leio. A versão pobre. A versão pobre de Locke. O José Antônio falou o seguinte: Abdias do Nascimento foi integralista.
Aí o André confirmou e a Renata questionou quais as fontes para saber mais sobre isso. Foi. Olha, o professor Petrônio, eu vou dizer aqui, eu sempre vou citar Petrônio, porque eu trabalhei uma disciplina com ele e tal, e eu li. Abdias foi integralista. Esse debate aqui me levaria a mais de 1 hora, porque eu gosto desse debate, eu tenho material sobre isso, eu posso lhe passar, Renata, depois. Mas Abdias foi, de fato, Abdias foi integralista. Vamos lá. Por que Abdias foi integralista? Que fique bem claro uma coisa, assim, bem tranquilo, não é problema. O movimento integralista dos anos 30, que era um movimento nacionalista, principalmente liderado por Plínio Salgado, ele tinha um setor que incorporou os negros. É bom que entendam aqui. O Partido Comunista, nos anos 30, não tinha um setor para incorporar os negros. O integralismo tinha. Então, Abdias Nascimento foi integralista, Abdias Nascimento foi secretário. Abdias Nascimento foi secretário de Plínio Salgado. Eu tenho toda a biografia dele. Agora, quem tem um texto sobre isso é o professor Petrônio. Eu vou fazer o seguinte, Renato, eu vou pedir a Petrônio, porque ele explica bem detalhadamente. Porque Abdias foi integralista, depois rompeu com o integralismo, e Abdias, na verdade, foi um grande nacionalista, um grande bisolista, e, sem dúvida nenhuma, Abdias é uma das maiores lideranças negras desse país. Admiro demais Abdias. Agora, o passado dele tem isso. Abdias foi integralista, é fato público, notório e histórico. Tem trabalho sobre isso. E o professor Petrônio Domingues, o professor Petrônio Domingues está escrevendo uma biografia de Abdias Nascimento. E ele tem dados mais seguros que eu. Vou pedir para ele passar, eu lhe passo, Renato, quem mais quiser, tá certo? Mas existe. Então, ponto. Fecha aí. Eu não estou acompanhando o chat, saibam disso. Por isso que quando você perguntou, eu estava aqui e tal. Então, veja, vamos lá, o liberalismo. Então, a questão do liberalismo. Então, veja, veja, a centralidade do liberalismo, segundo o Domênico Losurdo, a partir de John Locke, é exatamente a ideia da liberdade do indivíduo. Só que tem uma outra coisa na definição fundamental de Losurdo. Repare, eu vou repetir aqui. Losurdo diz, o liberalismo é a tradição de pensamento que situa no centro de suas preocupações a liberdade do indivíduo, desconsiderada ou pisoteada pelas filosofias organicistas de diferente orientação. Filosofias organicistas aqui são filosofias da totalidade, como a de Hegel, por exemplo. São filosofias que desconsideram a centralidade e os desejos do indivíduo. O liberalismo é o contrário, né? Ora, continua o grande Losurdo, ele diz assim, juntamente com, entre aspas, os governos absolutos e a concentração de poder, ele não cansa de criticar e condenar o fanatismo e o espírito de cruzada, aos quais contrapõe o compromisso como princípio inspirador dos autênticos governantes constitucionais. Se eu dizer, o pensamento liberal, ele é um pensamento que defende a liberdade do indivíduo e as constituições. De fato, isso está no contrato civil do Locke. Então, assim, Locke é o pai do liberalismo. Qual é a questão primeira que é colocada aqui? Aí vamos lá, Losurdo. Eu prefiro ler Losurdo, porque aí Losurdo coloca uma questão que é central. Losurdo vai dizer assim, na página 14, quem estiver acompanhando aqui. Ele diz assim, observe-se que das minorias defendidas com tanto vigor e tanta sabedoria jurídica pelos liberais, fazem parte os negros. Vamos lá. Ao contrário, nesse caso, a tolerância e o espírito de compromisso parece se reverter. Se o fanatismo conseguir realmente levar adiante o ensandecido projeto da abolição da escravidão, haveria uma extirpação de uma ou outra raça. E, considerando as concretas relações de força existentes nos Estados Unidos, por exemplo, não seria difícil imaginar qual das duas iria sucumbir. Portanto, os negros poderiam sobreviver só continuando na condição de escravos. Ora, qual é a primeira e maior contradição do liberalismo moderno de John Locke aos Estados Unidos? Pronto. Essa é a questão que eu vou trabalhar aqui e na quinta-feira nós vamos retomar. Vamos lá. Qual é a grande contradição do liberalismo de John Locke aos Estados Unidos? Eu estou falando dos Estados Unidos da independência no final do século XVIII. Das 13 colônias, de Jefferson, de George Washington, etc. Eu defendo a liberdade do indivíduo, mas não defendo a liberdade do indivíduo negro. Ora, aqui, a liberdade individual europeia de John Locke, ou dos Estados Unidos, da Primeira República, é dos brancos. Essa é a tese fundamental. Se eu dizer, o liberalismo ocidental,
ele não trabalha com o tema da escravidão, porque o tema da escravidão é o seu espinho na carne. O tema da escravidão é a sua pedra no sapato. O tema da escravidão é o seu calcanhar de Aquiles. O calcanhar de Aquiles de todo liberal é a escravidão. Significa dizer, como era no século XVII, XVIII, XIX, como é no século XX para o neoliberal, é a igualdade. A igualdade é sempre um problema para o neoliberal, assim como a escravidão é um grande problema para a teoria liberal moderna, desde John Locke. Ora, significa dizer, assim como para Henrique Dussel, o índio ou a população indígena é o não outro, significa dizer, é o negado, é o que foi encoberto pela filosofia moderna, o negro e a escravidão são encobertos pela filosofia política moderna. A filosofia política moderna ocidental não dá conta da escravidão. Ela não pode dar conta da escravidão, porque a escravidão é o seu calcanhar de Aquiles. Essa é a primeira e mais importante tese de Domênico Losurdo. O que é que vai fazer Losurdo com essa tese? Ele vai atrás de fontes historiográficas nos filósofos para mostrar que os filósofos da liberdade moderna são sempre os filósofos da liberdade para os brancos. São sempre os filósofos da liberdade para os europeus. Quem está fora desse círculo europeu não tem direito a essa liberdade que eles defendem de maneira universal. Aí, veja, uma coisa que para mim é fundamental mesmo, é o seguinte, eu vou me adiantar um pouquinho, depois eu volto, porque tem 2 temas aqui para fechar hoje, né? É o seguinte, qualquer um aí poderia perguntar, mas, Romero, eu sempre estou falando Locke, os Estados Unidos, século XVIII, início do século XIX, eu sempre estou falando desse eixo, que vai de Locke a Hegel, por exemplo, eu estou falando de Locke, eu estou falando de Hobbes, eu estou falando de Rousseau, eu estou falando de Kant, eu estou falando dos iluministas, eu estou falando de Montesquieu, etc. Hegel, até Hegel. Pronto. E, além disso, aí nós vamos entrar numa discussão que eu acho a mais importante, que seria a segunda parte, que Losurdo não faz aqui. Então, eu vou me adiantar, porque Losurdo não faz essa discussão, porque não é o projeto dele fazer. Losurdo quer se deter apenas no liberalismo. Quem será, quais filosofias serão profundamente críticas da escravidão e das consequências da escravidão? Uma chama-se Marx e o marxismo, a outra é o anarquismo. Tá? Para melhor esclarecimento, eu nunca vou esquecer, nos anos 80 eu li esse livro aqui. Finalzinho dos anos 80, foi publicado. É uma tese de doutorado. Carlos, dá para ler aí, não? Dá para ver? Dá para ver? Tá, todos dão para ver? Marxismo e Liberdade. De quem é? É de um filósofo, professor da UERJ, chamado Luiz Bica, Luiz Eduardo Bica. Professor aposentado hoje. Isso aqui é uma tese de doutorado. Veja, ele vai fazer uma crítica muito interessante às concepções liberais de liberdade, e ele vai mostrar como o marxismo é o principal crítico dessa corrente, né, no sentido da liberdade. Por quê? Porque as poucas vezes que Marx falar de liberdade, a relação de liberdade em Marx está sempre vinculada à crítica à propriedade. Então, significa dizer, se a liberdade não tiver substância política para Marx, ela não é liberdade. Ela é, na verdade, o que Marx chama de o sujeito egóico. Então, assim, é sempre o direito do sujeito egóico. O direito do sujeito egóico para Marx não é liberdade. Na verdade, Marx vai definir a ideia do sujeito egóico como sujeito burguês. Fundamental isso, tá certo? Semelhante vai nessa linha Bakunin, Proudhon. Então, a tradição anarquista e a tradição marxista são as primeiras críticas dessa noção de liberdade burguesa. Significa dizer, a concepção de liberdade de um Locke e da tradição moderna, ela é literalmente burguesa, que é a liberdade do homem que tem propriedade. Não sei se alguém não entendeu isso, porque essa é uma questão nova que eu vou introduzir aqui, que Losurdo não vai trabalhar com ela. Se for ver, Losurdo não vai trabalhar com ela. Mas ele é plenamente consciente disso, porque ele conhece, né? Romero. Ponto. Diga aí, cara. Hoje eu tava numa aula mais cedo e eu usei o vídeo Ilha das Flores, que acho que todo mundo deve conhecer aqui. E no final dele, eu tava pensando, né, justamente essa questão,
que ele fala o que diferencia essas pessoas que comem lixo dos porcos é que as pessoas são livres. É uma grande ironia, né? É uma Com a ironia. noção de É liberdade. uma ironia, Jorge. O filme todo é irônico. Se você não entender a ironia do filme, você não entende o filme. O filme é uma retomada da história da humanidade pela ironia. E o diretor é um gaúcho de Porto Alegre chamado Jorge Furtado. Esse filme é dos anos 90, 80. O filme é absolutamente fundamental, a Ilha das Flores, que é o nome, inclusive, de uma periferia pesada do Rio Grande do Sul na época, de Porto Alegre na época. Bem lembrado. Então, a liberdade, esse termo liberdade, ele é um termo fundamental na história da filosofia. Agora, há um momento em que ele foi sequestrado pela tradição burguesa de pensamento, né? Isso é óbvio, né? De Locke a Hegel, esse conceito foi sequestrado por uma certa ideologia burguesa. Tá? Então, Losudo, ele ao perceber essa contradição, né? Veja, na página 14, ele vai dizer assim, ele vai tratar dos clássicos da liberdade. Né? E aí ele entra, eu vou terminar com a segunda parte, eu vou terminar aqui, o grande paradoxo e a grande contradição da filosofia política moderna. É assim, página 15, ele diz, é possível, portanto, ser liberais e escravistas ao mesmo tempo? Pergunta. É possível, portanto, ser liberais e escravistas ao mesmo tempo? A resposta dele é, não só é possível, como foi assim. Aí ele cita John Stuart Mill e John Locke. Primeiro John Locke, depois Mill, que vem depois. Que são o que ele chama de ele chama de os clássicos da liberdade. Então, os clássicos da liberdade europeu são todos liberais e escravistas. Então. Veja, essa contradição, ela foi vista no Brasil, principalmente porque os liberais brasileiros também eram escravistas, por um escritor chamado Joaquim Maria Machado de Assis. Machado de Assis é quem ironiza com essa coisa, porque Machado, ele já pega o segundo momento do liberalismo, que é o liberalismo criticando a escravidão. É o liberalismo que... o segundo momento do liberalismo europeu é aquele que vai perceber que a escravidão emperra o capitalismo, porque é preciso do trabalho formalmente livre. Então, o segundo momento, os liberais vão começar a defender a abolição da escravatura para exatamente ter o trabalho formalmente livre, né? Para ter o operário livre, entre aspas, né? E Machado de Assis vai dizer, mas o Brasil, os liberais dizem que são liberais e são escravistas. Machado de Assis ironiza. Machado de Assis está nesse segundo movimento, já no século XIX, né? E Machado é quem vai muito ironizar com isso, né? Então, assim, a questão central dessa primeira parte do ensaio de Losudo você defende liberdade individual, você defende liberdade universal, a liberdade é um bem, a liberdade é uma virtude. Sim, para quem? O branco europeu. Então a questão então como é possível ser liberal e escravocrata? Ou ser liberal e escravista? Losudo vai dizer, não só é possível, como era necessário, porque a escravidão negra, ela foi fundamental para o primeiro momento do capitalismo, a acumulação primitiva do capital. Significa dizer, o próprio liberalismo se beneficia da escravidão negra, essa é a tese de Losudo. O próprio liberalismo, para existir economicamente, ele tinha que ter o trabalho escravo. Significa dizer, o liberal, para ser liberal, precisava do escravo para ser liberal. Essa é a grande questão colocada por Domênico Losudo aqui no primeiro momento do texto. Ponto. Inicialmente é isso, teria muito mais coisa, mas como parece que só Daniel leu esse primeiro capítulo, qual é a minha proposta? A minha proposta é a gente ver se tem alguma dúvida até aqui do que foi dito, e depois ver se tem alguma dúvida aí do chat, e a ideia é ficar como tarefa para casa a leitura do primeiro capítulo, o que é o liberalismo. Veja aí, Carlos, se tem alguma questão no chat. Tem um comentário, o José Antônio fala o seguinte, Mariátegui tinha uma precisa definição do anarquismo, a extrema esquerda do liberalismo. Porque eu sei, porque Mariátegui tem um ensaio sobre isso, eu tenho ensaio de Mariátegui. Mariátegui é um pensador maravilhoso, importantíssimo, peruano, que morreu em 1930. Ele tem um livro que a semana passada, quando eu estava debatendo o Dussel,
eu citei Mariátegui. Mariátegui é um marxista importantíssimo, é o primeiro grande marxista latino-americano. Ele tem um livro chamado Os Sete Ensaios sobre a Realidade Peruana, que é muito importante, né? Mas não é nesse livro que ele fala aí sobre o anarquismo. Mariátegui, porque para Mariátegui, ele conheceu, aí é que eu acho interessante, Mariátegui morou na Itália um tempo. Ele sempre achava que uma característica do anarquismo era a defesa do indivíduo, né? E aí ele tinha essa ideia de que o anarquismo é a radicalização do liberalismo na defesa do indivíduo. Mas eu não concordo com ele, não. Acho que o anarquismo é mais que isso. É mais que isso. Pois não, aí tem uma pergunta de Daniel, né, Daniel? Isso. Leia aí. Porque sobe e desce, eu não consigo ler. Agora, minha dúvida é por que em filosofia não se discute esses textos do Losurdo e por que os professores que ensinam Locke não abordam esse tema. Aí é fácil. Eu, sinceramente, eu acho fácil isso. Para mim, eu vou ser sério, viu, Daniel? Eu acho que até hoje não era. Eu vou brincar. Há 20 anos atrás, para mim, não era óbvio. Hoje é óbvio. Para mim, não era. Há 20 anos atrás, não era. Há 20 anos atrás, eu nem me colocava a questão. Quando eu fiz minha graduação, entre 89 e 93. Então, assim, não, essa questão não era colocada. Veja bem, eu fiz 3 filosofias modernas. A filosofia moderna 1 foi Descartes, a filosofia moderna 2 foi Kant, a filosofia moderna 3 foi Hegel. Eu fiz 2 filosofias políticas, 1 e 2. A filosofia política 1 foi de Platão e Aristóteles até Guilherme de Ockham, e a segunda foi de Maquiavel a Kant, imagine. Pronto, foi isso que eu fiz de filosofia política. Era ler textos de Kant, textos de Platão, pedaço da República de Platão, pedaço da Ética Nicômaco de Aristóteles, o Príncipe de Maquiavel, foi o melhor de tudo que eu li. Devo muito. A única coisa que salvou da minha filosofia política foi o Príncipe Maquiavel. Adorei. Eu sou fã de Maquiavel, por outras razões que eu não vou dizer aqui, mas eu sou fã de Maquiavel. Tirando Maquiavel, sinceramente, escravidão, nada disso entrou na minha filosofia política, muito menos na filosofia moderna. Por quê? Por que isso não entra na filosofia? Por uma razão muito simples, né? Simples e grave, né? Ela é simples porque é fácil de dizer, e grave porque é uma consequência grave, né? Um país que tem a herança escravista como o nosso, um país que tem uma dívida com a escravidão como a nossa, um país que adora imitar europeu, inclusive na sala de aula e na universidade, você não pode ler Locke de maneira crítica, você vai ler Locke para defender. Você vai ler Locke porque Locke é um grande pensador da política moderna. Para quem? Para quem? Por exemplo, para mim, um grande pensador da política moderna europeu é Bartolomeu de Las Casas, que colocou questões muito mais graves do que Locke. Na verdade, Locke é um grande pensador do liberalismo. Locke é um grande pensador da propriedade. Locke é um grande pensador da crítica ao absolutismo, mas para defender a liberdade do indivíduo branco e europeu. Ora, é nesse sentido. Então, Daniel, sinceramente, tu acha que algum professor de filosofia vai dizer isso? Ao dizer isso, ele incita os alunos a pesquisar. Ao dizer isso, ele incita os alunos a pensar por si próprio. Ao dizer isso, ele incita os alunos a questionar Locke. Eles não querem questionar Locke, eles querem defender Locke, eles querem defender Hobbes, eles querem defender Montesquieu. Imagina, puta que pariu, um saco ler Montesquieu. Um horror, mas é assim. Além disso, você está dizendo também, a gente aprende filosofia de tal forma na universidade que essas figuras que exaltam o europeu, eles se incorporam ao europeu, e atacar Locke é se atacar. Atacar Kant é se atacar. E eles se doem com isso. Eles se sentem isso. Cara, eu acho. Aí, Carlos, é o ridículo. Aí não é a boa filosofia, aí é na filosofia. Aí é o ridículo. Aí é o ridículo. Ora, se alguém critica, sei lá, eu estudo Dussel, alguém critica Dussel, eu vou me sentir. Não, Dussel eu sou eu. Não, aí é piada. Aí já é o ridículo, sabe, Carlos? Eu concordo contigo, é o figurino ridículo. Aí, sabe assim, aí é o pastiche do pastiche, aí é o clichê do clichê. Puta que pariu. Aí aqueles boboquinha. Não, aí é triste. A única palavra que tem para isso é triste. Porra, Romero, né? Agora, diz aí. Você tem uma responsabilidade, porque você sabe que eu estou fazendo a graduação. Eu sou cristão. Você sabe que eu ainda estou fazendo a graduação. E com essas referências todas que eu fui pegando, por exemplo, eu não vou mais conseguir ouvir um professor falar de Locke como falam e ficar quieto. Então, porque, Daniel, veja bem. Nisso é central. Porque, veja, eu vou ser sincero com você. Isso está nele. Olha, eu vou. Só um parênteses, você fala à vontade, eu vou só dizer uma coisa. O que eu estou dizendo aqui, porque alguém pode pensar o seguinte: Romero, você é marxista, diz isso. Não é porque sou marxista. Isso está em Locke.
Não está em Marx, está em Locke. O Losudo apenas ajuda. Agora, está no próprio Locke. Diga, Daniel, pode falar, fala agora. Não, você porque, assim, a entendeu, né? Enquanto atividade crítica, analítica, não podia se furtar, independente da sua filiação. Eu acho que a liberdade de investigação ela tinha que estar presente. Então, por exemplo, fundamental. Se você em uma aula falar, professor, aliás, eu já me atrevi a fazer isso, professor, mas Locke era escravista. E o professor fala, não. Você está equivocado. Locke não era escravista. Não. E aí encerra o debate. Entendeu? Agora, eu acho que esse problema os professores vão ter que começar a enfrentar de outro modo. Esses professores vão ter que começar a enfrentar de outro modo. Como falou Petrônio ontem, a universidade... Daniel, olha, veja, um filósofo como Losurdo não ia brincar e não ia não ser sério ao escrever num livro o seguinte: Locke é acionista da Royal Africa Company. Aí você vai ver na biografia, na referência dele, uma referência inglesa. Então, assim, tanto ele sabia como citou a referência inglesa. Veja, isso é fato, Daniel. Ele não está perguntando, ele está afirmando. Locke era acionista, que quer dizer, ele tinha ações na Royal Africa Company. Aí eu fui ver o que era essa Companhia Real Africana. Pronto, era uma companhia de tráfico de escravos. Precisa dizer mais, meu velho? Tá aqui, eu não tô brincando, não, tá aqui. Página 28. Tá aqui, eu não tô brincando. Tá certo? Sim, e existe também, Romero, a defesa que Locke fez em um documento lá que está aqui também, no primeiro capítulo. Em um documento, aí tem uma referência aí. E a defesa dele é o filósofo moderno, o último filósofo moderno, a defender a escravidão com... Exatamente. Assim, escrito. Ele escreveu não sei eu sei. Um documento oficial. Isso eu sei há mais de 20 anos, antes de Losurdo. Isso eu sabia antes de Losurdo, porque está escrito dele. Agora, veja, o que eu quero dizer, Daniel, é que com isso, em nenhum momento eu digo, não leiam Locke ou não leiam Rousseau. Nunca disse isso, jamais direi. Jamais sairá da minha boca isso. Agora, eu acho que a gente não deve ler como doutrinação ou com medo. Então, assim, se eu estou ensinando Locke e o aluno diz que eu digo que é mesmo. Agora, quer aprofundar isso? Vamos lá. Eu não tenho nenhum problema com isso. Agora, o que me surpreende é esse tipo de constrangimento, porque, veja bem, você é testemunha disso. Eu tenho que lhe citar também como testemunha. Eu vivi e vi um constrangimento. Eu trabalhei um texto sobre Sartre, numa disciplina de introdução à filosofia, sobre racismo, intitulado Orfeu Negro, e os alunos se constrangiam. Os alunos brancos ficaram com raiva de mim. Você entenda isso, eu não estou brincando, você estava na aula. E eu fiquei impressionado, os alunos brancos constrangidos. Tem uma menina que até hoje ela não fala comigo por causa desse texto, porque ela disse que eu acusei os alunos de ser racistas. Em nenhum momento eu disse que os alunos eram racistas em sala de aula. Eu não entrei nesse tema. Agora, o texto do Sartre é que Sartre faz uma autocrítica violentíssima no seu ensaio sobre a condição do europeu racista, né? E aí, veja bem, eu li o texto, eu expliquei o texto, não tinha como não tratar desse tema. Agora, eu não fico constrangido com isso, é pena que os alunos ficaram. Eu lamento muito um aluno no ensino superior ficar constrangido porque um professor está discutindo racismo na sala de aula. E eu sou um professor branco. Aí, assim, veja, isso para mim foi muito. E você estava presente, e era uma disciplina de introdução à filosofia. Tudo bem, era uma turma grande, eu às vezes tinha medo, porque era uma turma muito grande, não era uma turma pequena como essa aqui, era uma turma grande, né? E a turma ficou constrangida. Você lembra disso? Tinha momentos em que, eu me lembro muito bem na sala de aula, de eu passar 1h30 falando, ou você falava, ou o menino lá que tinha lá que falava, ninguém dizia nada. Você não lembra disso, não? Todos, quando eu trabalhei com Platão, quando eu trabalhei com sei o quê, todo mundo falava alguma coisa. Quando chegou nesse texto de Sartre sobre o racismo, ninguém falava nada. Assim, exatamente. Eu não vou, olha, veja, eu teria exemplos aqui, Daniel, a multiplicar sobre isso, né? Exemplos aqui a multiplicar sobre isso, tipo assim, organizaram uma semana sobre mulheres na filosofia, fizeram um cartaz só com mulher branca, tiveram que reclamar para colocar a Angela Davis na capa. Depois, não tinha nenhuma mesa sobre mulher negra, nunca vou esquecer isso. Foi eu, a professora Tereza, do Serviço Social, e Bruna Santiago, que organizou uma mesa para discutir Lélia Gonzalez. Quem foi que discutiu Lélia Gonzalez lá na Semana de Filosofia, que era sobre mulheres? Quem foi que discutiu alguma mulher negra? Pois é, essa é a situação. Você lembra disso? Porque eu lembro. Essas coisas eu não esqueço. Essas coisas eu vou guardar. Eu vou anotando no meu currículo e vou guardar. E para mim é história isso, né? E eu me lembro muito bem, a professora Tereza aceitou de última hora no serviço social, ela veio com muito prazer. Bruno aceitou para discutir, e eu tive que fazer, qual foi a minha fala no evento? Foi, porque Lélia Gonzalez é filósofa.
coisa que ninguém estuda, e a mulher é filósofa, tal, e eu tive que, não, eu lembro disso, porra, não vou nem, agora, olha, Daniel, eu tô com 52 anos, tem coisas que eu não aguento mais, sabe, sim, eu não vou perder meu tempo, olha, eu tô assim, olha, eu não perco meu tempo mais com idiota nem com fascista, isso eu já escolhi da minha vida. Idiota e fascista, eu não perco meu tempo mais, eu tenho que fazer da minha vida, tenho que dar, porque assim, pô, você faz um cartaz de evento sobre mulher na filosofia, não coloca nenhuma mulher negra, sou eu o culpado? Não. Aí, agora, a estrutura do curso, e eu não culpo só os alunos que organizaram, a estrutura do curso já leva o aluno a não perceber isso, entendeu? Porque tem aluno negro no curso, tem aluna negra no curso que eu sei, entendeu? Eu sei disso. Agora, eu não vou forçar, veja bem, eu jamais, você é testemunha aqui, e pode dizer para todos que estão aqui, jamais eu vou forçar um aluno a estudar alguma coisa. Em nenhum momento, eu sabia que você era negro, e eu cheguei para você e disse, olha, você vai ter que estudar isso de maneira nenhuma, inclusive você não começou estudando isso, começou estudando outra coisa. Então, assim, quando você descobriu bem e descobriu que o seu caminho era esse, eu fico muito feliz e tal. Agora, em nenhum momento, eu forcei algum aluno a estudar nada, e não vou forçar nunca. Agora, eu apresento, se ele quiser, bem. Então, assim, agora, eu forçar, cara, eu não tenho mais paciência para isso, para forçar ninguém a nada. Agora, o cara chega para mim e diz, Romero, eu quero estudar Marx assim, eu dou o maior apoio e vou com ele, né? Eu vou com ela também. Agora, você foi um que chegou dizendo, eu quero estudar esse pensador negro, Bembe, top, claro que eu tô, vamos lá. Não, tenho dúvida. Agora, os alunos do curso não querem ler esses autores, não querem ler essas mulheres, eu fico assim, difícil, né? Porque vira aquilo que eu já percebi, inclusive com os alunos do curso, né? Uma certa arrogância dos alunos brancos do curso, que assim, não é pensador tal, porque eles já acham que ter lido 3 Diálogos de Platão já é tudo, ou ter lido Leibniz, mas o cara lê um idiota como Leibniz e achar que leu alguma coisa. Pô, isso é o curso de filosofia da UFS, entendeu? O cara lê, sei lá, 10 páginas da Crise da Razão Pura, já acha que é tudo, entendeu? E aí, eu não vou. Agora, eu sei, não me iludo com a história da filosofia ocidental, porque li muito, fui obrigado a ler, inclusive, tem um monte de coisa aqui sobre isso, e de vez em quando preciso ler. Se eu preciso ler Kant, vou ler Kant. Agora, ilusão não tenho mais. Se eu preciso ler Hegel, eu vou ler Hegel, sim. Agora, não vou me iludir com relação à sua história da filosofia. Romero. Bem, é isso. Agora, o livro do Losuda é fundamental para isso, entendeu, Daniel? Uhum. Não, eu acho que o problema é não apresentar e não discutir isso abertamente e com honestidade intelectual, entendeu? Eu acho que esse é o problema. E aí, esse problema, eu acho que assim, ele vai de agora em diante, principalmente agora, nessa fase histórica que a gente está vivendo, porque a gente está vendo que os professores começaram a se preocupar com isso, por causa desses movimentos que está tendo, todos eles metidos a progressistas, né? E aí, mas a gente sabe que quando quer empurrar Leibniz, quer empurrar Kant, quer empurrar, e sem o pensamento crítico, sem a honestidade intelectual. O que é pior, porque quer endeusar esses filósofos, quer endeusar esses pensadores. Porra, tinha que se falar o que é a filosofia moderna. Sabe? Essa discussão tinha que ser feita com honestidade. Agora, assim, eu acho que a minha graduação daqui pra frente, muita gente vai ficar chateada comigo. Eu não vou ficar quieto, não. Não, eu acho que não deve, Daniel. E eu sempre acho o seguinte, olha, não obrigo ninguém a nada. Você disse, com você eu tenho um diálogo franco e aberto. Eu acho que todo aluno negro, toda aluna negra, num curso de filosofia, deveria pensar a partir da sua condição. Eu sempre defendi isso. Agora, eu não vou obrigar, isso eu não vou fazer nunca você escutará da minha boca esse tipo de coisa. Agora, eu acho que é importante, pelo menos, saber, sei lá, se preparar e argumentar, eu não vejo nenhum problema. Porque, sinceramente, uma das coisas que eu senti muito no curso de filosofia, principalmente esse curso de filosofia da UFS, é um certo mutismo, um certo comportamento de carneirinho dos alunos do curso de filosofia. Assim, de medo de professor, sei lá, se é nota, ou sei que porra é, e tal. É uma pena, não tem militância nenhuma, não tem vida pública nenhuma, não tem vida política nenhuma. Obviamente, obedece a professor ideologicamente. Paciência, cara, eu não sei lá, os caras não têm vida fora da universidade. Fazer o quê? Eu me lembro muito bem que uma vez uma aluna do curso chegou para mim e disse, Romero, o problema seu é que você só quer destruir a filosofia. Eu digo, eu destruir filosofia? Minha filha, você não sabe o que é destruir filosofia. Olhe, eu nunca, se você soubesse o que é destruir filosofia, você não estava nem aqui, pô. Se você está aqui ainda é porque não foi destruído porra nenhuma, não tem um poder nenhum, sou absolutamente impotente nisso e tal. Agora sim, e usando Nietzsche, na época eu estava falando de Nietzsche, ela estava preocupada com Nietzsche. Não vou.
Agora, é uma realidade, assim, a docilidade dos alunos, assim, eu não sei se é por fragilidade teórica ou é medo, essa coisa e tal, mas você não ter... Rapaz, o que tem de publicação hoje, eu, sinceramente, eu não tenho mais idade, eu não dou mais conta. Veja, eu pego um Achille Mbembe, quando eu pego um Mbembe, eu já pego um grande, porque eu não tenho condição de ler outros. Então, quando eu pego um Mbembe, eu percebo a coisa como uma coisa, né? Como você tem. Esses dias eu estava conversando com 2 amigos meus num negócio privado, estava dizendo para eles: há uma editora chamada Malê, essa editora só tem 5 anos, a editora Malê, 2015. Essa editora já publicou tanto intelectual negro e negra, que só essa editora já mostra que é uma mudança de geração no Brasil. Só uma editora. Agora, veja, o que eu acho importante, eu acompanho esse movimento por razões pessoais, me interessa por razões pessoais, mas eu não sou professor desse temática também, não sou. Agora, eu sempre que posso incluo um autor desse. Eu, por exemplo, se eu fosse professor de filosofia moderna, eu não conseguiria não incluir, por exemplo, um livro de Mbembe num debate como esse. Porque aquele Mbembe, ele é o típico filósofo moderno, no sentido de que aquilo que os alunos gostam, inclusive. Ele conhece essas teorias, Descartes, Kant, Hegel e tal. Então, assim, eu não teria dificuldade de trabalhar com o Losurdo. Losurdo é filósofo, Mbembe é filósofo. Então, eu nem precisaria sair para, por exemplo, procurar um pensador africano, ou um pensador indiano ou chinês. Não, eu trabalharia com Mbembe, que é africano, e Losurdo, que é europeu, e mostrava os limites da filosofia moderna. O que não é tão difícil quando você lê Descartes, é visível. Você lê só o discurso do método, já é visível, as meditações metafísicas. Ou quando você lê o Tratado de Locke sobre a sociedade civil, ou quando você lê os escritos. Rousseau é ambíguo. Rousseau é ambíguo. Porque Rousseau tem uma perspectiva crítica interessante. Mas, tirando Rousseau, basicamente a filosofia moderna é a legitimação do pensamento europeu. Vocês não perceberam, não? Com algumas exceções, eu colocaria Rousseau na exceção, Montaigne ou Pascal, um outro filósofo que é exceção. Outra coisa, você não vê uma mulher na modernidade, pô. As mulheres vão aparecer na filosofia no século XVIII com o iluminismo. Agora, pergunto eu, quem estudou filosofia moderna e leu alguma filósofa? Ninguém. Aí, assim, eu tento dizer isso em sala de aula, motivar, mas é o máximo que eu posso fazer, Daniel e demais. Né? Agora, esse texto do Losurdo, digo a vocês com muita tranquilidade, é um grande ensaio para esse debate que a gente está fazendo aqui, porque alguém pode pensar, que debate estranho é esse? Não sei se as pessoas que não são da filosofia entenderam esse debate entre eu, Daniel e o que Carlos colocou, e Renata. Renata só escreveu aí alguma coisa no chat. Mas eu não li, porque é muito rápido, entendeu? O Daniel eu escutei. Então, veja, o que Renata colocou, o que Daniel falou, talvez alguns aqui não entendam, mas esse debate é real na filosofia, entendeu? Aí eu não sei se as pessoas, né, não... Romero, a Renata falou aqui que lembra desse lance do cartaz do evento, que ela estava na organização e deu uma confusão enorme mesmo, e o Armed colocou uma questão para você. Ele diz o seguinte... Grande Armed tá aí, porra, grande Armed, amigo. Armed fala o seguinte... Você citou Machado de Assis e sua ironia em relação às ideias liberais. As ideias fora do lugar foram abordadas por Roberto Schwartz, defendendo o Machado, que aponta para isso. No entanto, Alfredo Bose aponta para a inexistência desse liberalismo até na Europa. Bose é um leitor de Losurdo? Não, eu entendi a questão de Armed. Que, veja bem, Losurdo trabalha o liberalismo, eu até diria, olha, que no fundo, Losurdo, Bose e Schwartz terão razão a depender da entrada. Eu gosto dos três. O Losurdo diz assim, o que Losurdo faz é o seguinte, Losurdo, num primeiro momento, ele acredita no liberalismo. Tipo assim, Armed, eu vou acreditar em Locke. Eu vou acreditar em Locke. Se eu não acreditar, eu não vou ler ele. Então, eu vou fazer um esforço de acreditar em Locke. Aí eu vou ler Locke. Mas Losurdo sabe, já de antemão, que esse liberalismo, na verdade, ele é uma pura ideologia. Por quê? Porque é o seguinte, é a mesma coisa que Machado percebe. Porque Machado percebe o seguinte, Machado confia que o que aqueles liberais estão dizendo, eles acreditam no que estão dizendo. Aí Machado diz, se eles acreditam no que estão dizendo, quando eu vou ver na prática, eles são contrários do que estão dizendo. Essa é a tese de Machado, que aqui Schwartz trabalha, está logo no começo, né? Do texto bem lembrado aqui por Armed, das ideias fora do lugar, sempre recomendo que leiamos, porque é uma provocação de Schwartz, é maravilhosa nesse sentido, que assim, no fundo, o que é que a gente quer dizer aqui? Que a lógica do liberalismo eu vou repetir, eu acho que porque Armed chegou depois, a primeira coisa que eu disse aqui, Armed, foi assim, olha,
Losudo diz para a gente uma tese fundamental, que está logo nas premissas, que é a primeira parte do texto, que é assim, ó. Tudo que um liberal diz, vírgula, ele não cumpre. É próprio do liberalismo não cumprir o que promete. Essa é a tese fundamental de Losudo, que está aqui nas premissas. Então, nesse sentido, Boss tem razão, porque no fundo esse liberalismo nunca existiu. No fundo, Losudo tem razão, porque ele dá crédito ao liberal para depois criticá-lo. No fundo, Schwartz tem razão, porque eles queriam professar ideologicamente esse liberalismo aqui no Brasil e não cumpriam, porque eles eram liberais de boca e na prática eram escravistas. Então, nesse sentido, Bose, Schwartz e Losudo estão cobertos de razão a maneira com que eles abordam essa forma de liberalismo, né? É assim, mas, de fato, olha, eu até diria, isso é uma coisa que marcou a historiografia brasileira, inclusive, mesmo durante a escravidão, né? Depois da escravidão, a nossa república aqui foi um golpe, imagina, a república nasceu um golpe, Estado Novo aqui foi ditadura, em 64, os militares deram um golpe chamado de revolução. Então, Sarney inventou a nova república, Collor caçava Marajá. Imagine, o neoliberalismo foi consolidado por Fernando Henrique. Então, assim, você tem umas coisas que... essa ideia, quando a ideia não bate com o lugar, fica esse ato tal. E eu acho que Losudo aplica esse método para o liberalismo. Não sei se Armed acompanhou e tal, ou entende isso. Mas é isso, eu queria muito, olha, imensamente, todos que estão aqui, independente da área, independente de ser de filosofia ou qualquer área, esse texto, o que é o liberalismo de Losudo? Eu fiz aqui um pequeno comentário. Eu queria muito que Armed e demais outros lessem esse texto, o que é o liberalismo, durante a semana, o horário que você quiser. Não é um texto tão longo, olha, ele vai da página... ele vai da página 13 à página 46. Pronto, o que é que eu vou fazer? Eu preparei umas coisas aqui que eu não queria dizer agora, porque quase ninguém leu pelo que eu vi. Aí vocês leriam esse texto. Na quinta-feira, o debate era sobre o que é o liberalismo, os limites do liberalismo e o liberalismo e a escravidão. Pronto. Porque você lendo esse capítulo, aí sim eu acho que fica mais potente o debate. Porque Armed colocou uma questão seríssima, né? Que é esse debate, por exemplo, só esse debate Bose, Schwartz e Losudo, eu vou ser sério, era uma palestra inteira, meu, porque era ver o texto do Bose, ver o texto do Schwartz, ver esse texto do Losudo e fazer um debate que, para mim, é o que tem mais atual hoje, inclusive para discutir o neoliberalismo. Olha, boa parte do que Losudo diz aqui para o liberalismo cabe perfeitamente para o neoliberalismo. Perfeito, para mim, explica muita coisa, inclusive, desse país atual. Mas tem mais alguma coisa no chat aí, Carlos? Não, assim, tem alguns comentários. A Letícia falando que conhece. A Letícia falou o seguinte: trazer autores negros, africanos, indianos, indígenas é descobrir toda uma trajetória acadêmica estruturada do conhecimento universal e neutra. Sim, não, veja, eu acho que é o grande projeto pós-colonial. E eu vou ser sincero, olha, Letícia fala aí desses autores, concordo plenamente, mas, por exemplo, Armed estuda Eduardo Said. Eu acho que Eduardo Said é fundamental. Eu não entendo como é que as pessoas querem falar de colonial, pós-colonial, sem ter lido o orientalismo de Eduardo Said, pelo menos, né? Tal. Então, eu acho fundamental. Então, você imagine um Said, um Henrique Dussel, um Leopoldo Zéa, um Achille Mbembe, por exemplo, um Jean Marquelin. Jean Marquelin é um grande pensador da República dos Camarões. Grande, admiro demais. Jean Marquelin, que é um pensador negro dos Camarões. Ou, por exemplo, ler Lélia Gonzalez aqui. O debate da interseccionalidade em Lélia Gonzalez é fundamental. Então, ler Lélia Gonzalez, ler Abdias Nascimento. Eu diria o seguinte, nós estamos num momento hoje, com todas as contradições, até certo ponto, eu chamaria de privilegiado, porque nós temos esses autores em PDF. Porque um aluno pode chegar e dizer, Roberto, olha, eu sou um trabalhador, sou da classe trabalhadora pobre, pô, não dá para comprar o livro de Abdias, o livro de Abdias está por R$40 e tal. Pô, tem PDF, entendeu? O menino não vai deixar de ler, eu acho fundamental ler Abdias Nascimento, ler Beatriz Nascimento, ler Lélia Gonzalez, ler Virginia Bicudo, que ninguém conhece, pô. Mulher estudou racismo em criança. Ou você lê um Eduardo Said, acho fundamental. Esses dias eu estava debatendo, puta merda, não dá para... Aí eu adoro Angela Davis. Angela Davis, o sofrimento do povo negro nos Estados Unidos é o sofrimento dos palestinos. Como é que você não vai unir a causa negra à causa palestina? Porra, Angela Davis, né? Meu velho, Angela Davis, a mulher... Então, assim, essa coisa de você entender
que o debate colonial não pode ser apenas com relação ao negro, mas tem que ser com relação ao palestino, com relação aos povos indígenas. Eu não sei se você já leram aqui um antropólogo chamado Eduardo Viveiro de Castro. Eduardo Viveiro de Castro tem um debate sobre o pensamento indígena que é importantíssimo. Então, assim, eu tenho lido esses autores. Hoje, minha vida é ler esses autores. É uma promessa que eu fiz à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é a padroeira da paróquia lá da minha cidade. Então, assim, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, é ler esses autores e autoras, né? Fundamental. O pensamento crítico hoje passa por isso. O pensamento crítico marxista hoje passa por isso, que é o que me interessa enquanto missão de vida e tal. De conversão das almas. E aí, tranquilo? Tem mais alguma coisa aí no chat, Carlos? Veja aí, lê aí. Letícia, concordo com ela, é isso, eu concordo. Só estou dizendo que concordo. Outro comentário da Letícia falando que alunos negros, quilombolas e indígenas estão produzindo um desconforto na academia eurocêntrica. Eu acho que estão. Para mim, não estão, não. Para mim, eu estou achando é bom. Eu me divirto e rio com isso. Acho fundamental. Eu sou do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Indígenas da UFS. Então, nós do NEAB queremos isso. A gente incentiva isso, né? Então, para mim, não é nenhum constrangimento. Eu estou me divertindo com isso. Eu acho importante esse debate. Importantíssimo, inclusive. Mas a Letícia tem razão. Está criando... Ontem, o professor Petrônio, numa live que ele fez no Instagram, não sei se Daniel viu, não sei se alguém aqui viu, o professor Petrônio falou isso ontem, né? Lembram disso ou não? Quem estava na live ontem do professor Petrônio, lá no Pretitudes, Petrônio falou isso, né? O constrangimento pós-cotas que está havendo entre professores e estudantes negros na universidade pública. Não sei se vocês lembram disso. Ontem, o professor Petrônio Domingues, que é um professor que a gente deve escutar, viu? Importante estudar Petrônio. Petrônio produz muito, um grande intelectual e tal. Petrônio nós montamos a primeira disciplina para o mestrado e doutorado de Sociologia sobre a formação dos intelectuais negros e negras no Brasil. A gente trabalhou com 16 intelectuais negros e negras durante um semestre inteiro, no programa de pós-graduação em Sociologia. É pena que não tinha nenhum aluno de filosofia, paciência, né? Era aberto, não era proibido, mas eu não vou obrigar ninguém a nada, eu sou cristão, não obrigo ninguém a nada. Beleza, minha gente? Tranquilo? Mais alguma coisa, Carlos? Beleza? Entendido aí? Pronto, chegamos na nossa hora. É isso. Uhum. Na hora que o Anjo anunciou a Maria. Então, quinta-feira, às 17 horas, o que é o liberalismo? Domênico Losurdo. O que é liberalismo? O liberalismo pelos liberais, o limite da escravidão, etc. Então, a gente volta aí, eu queria. Lendo fica muito mais fácil o debate, beleza? Beleza, Romero. É isso, minha gente. Boa noite a todos e todas. Vamos firme, né? Firme. Vamos em paz. Mandei o link do WhatsApp aqui no chat. Então, quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, entra aí. O WhatsApp é aquele do Marx, né? É o grupo do Marx que você mandou? É o grupo... Na Epistemologia Latina, aqui a gente montou semana passada. Olha, nós temos um grupo no WhatsApp que é Epistemologia Latina. Mande os telefones de vocês para Carlos. Carlos coloca lá. Não, eu mandei. Eu mandei o link aqui. É só clicar no link que o pessoal já entra, Romero. É mais fácil ainda. Beleza. A Armed, não sei se a Armed tá lá. Eu esqueci de falar para a Armed. Espero que a Armed entre nesse grupo. Eu tenho postado muita coisa lá, tal, e tudo mais, entendeu? Acho que é importante. Eu não tô, não, mas vou entrar, Romero. Entre, porque lá, Armed, eu tenho postado coisas sobre a América Latina, sobre Eduardo Said, e agora com você lá eu vou postar menos sobre Said, que eu prefiro que você poste. Tal, e sobre o Losurdo. A ideia é um pouco discutir essas epistemologias latinas alternativas. O que a gente chama de epistemologia do Sul. Na verdade, eu copiei daqui, para não chamar epistemologia do Sul, mas eu criei daqui, né? Epistemologia do Sul. Então, a ideia mesmo de... Aí é um pouco alguma coisa indígena, alguma coisa árabe, alguma coisa negra, um pouco tentar sair desse modelo unicamente europeu, né? Não que eu acho que a gente não lê os europeus, eu continuo lendo, mas unicamente é foda, né, hoje em dia. É só isso. Beleza? Valeu, minha gente. Valeu. Boa noite a todos. Valeu, Carlos. Valeu, Armed. Valeu, Luiz. Valeu todos. Vão em paz. Juízo. Final de semana é bom ter juízo, né? Amanhã a gente se encontra, viu, Carlos? Amanhã é a qualificação de Carlos. Vamos firme, Carlos. Valeu.